Bom dia! Você que está vendo essa live agora, você é uma sortuda, um sortudo. Se ela ficou gravada, é porque ela está muito boa. Nós vamos falar de conexão espiritual e emocional e hoje eu tenho uma convidada muito especial que eu conheci pelas conexões da vida, que se chama Ana Cristina. Bom dia, Ana Cristina! Que bonita, hein? Lindona! Você que é maravilhosa. Deu tudo certo, Ana. Olha, 7 horas no ponto. Olha, que legal. Bom dia, Welson. O Welson entrou aí agora. Bom dia, Ana. Então, Ana, vamos fazer aqui a nossa missão, né? Então, Ana, qual o propósito dessa nossa live? Eu vou começar com essa pergunta porque ela saiu aqui agora. Isa, primeiro eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Né? Obrigada. Eu tenho falado para você, eu falo que quando está debaixo do propósito de Deus, sim, Deus nos revela espiritualmente aquelas pessoas que Ele coloca na nossa vida para nos ajudar nessa caminhada e nessa jornada. E eu tenho certeza, convicção que você é essa pessoa na minha vida. Já te falei. Amém. Para te honrar mesmo, você é uma mulher de Deus. Amém. E eu louvo a Deus pela sua vida, por essa oportunidade. A Deus por essa oportunidade. Né? Amém, amém. Nunca fiz live na vida, não sei nem mexer direito, você tem me ajudado, você tem me impulsionado, você tem me colocado para frente. Então, assim, claro que são propósitos mesmo, né? Igual o Paulo fala. Isa, então, assim, o conhecimento e a informação pode mudar muito a sua vida, né? Igual o Paulo. E uma informação sobre perfil comportamental fez a vida dele sair de 10 milhões. Então, assim, uma informação pode mudar muito a sua vida. Com certeza, com certeza. É importante buscar o conhecimento como o ouro e a prata. E eu quero me apresentar também, né? Isso, quem que é a Ana Cristina? Eu sou Ana Cristina, eu sou filha amada do Senhor, do Deus Altíssimo, que essa é a minha maior alegria, ser uma escolhida de Deus. Não porque eu mereça, mas pela graça, favor, misericórdia dele, ele é maravilhoso. Sou esposa do Kleber, tenho a Lara, de 28 anos, o Pedro, de 17 anos, é uma bênção de Deus, sabe? Sim. E estou dentro do propósito de Deus. E eu quero continuar a jornada até o meu último respirar, servindo. Sim. Servindo a Deus, servindo as pessoas. Esse é o meu maior propósito de vida. E nós estamos juntas, porque também é o meu propósito de vida, é servir. E servir não tem nada a ver com ser escravo, né, Ana? Muitas pessoas acham que é ser escravo aqui nesse mundo. O servir é quando você tem muito em abundância, e você vai doar para o seu próximo, que é o amor que Cristo nos ensinou, não é isso? É isso. Então tá. É a abundância de Deus dentro de nós, para a gente abundar na vida do outro. Exatamente, Ana. Então, Ana, nós estamos aqui pelo mesmo propósito e eu também quero te honrar, porque a conexão que Deus criou entre nós duas, eu tenho certeza que ela tem os 3 níveis: corpo, alma e espírito. Gente, não adianta, tudo nesse mundo é sinergia, né, Ana? Uma fórmula de remédio é sinergia. As plantações, a natureza, tudo é sinergia. Nada caminha com uma coisa fora do lugar. Tudo tem sequência, os números têm sequência, o alfabeto tem sequência. Por que não unir corpo, alma e espírito? Então a nossa conexão, eu sinto que ela é isso. Ela é de corpo, a gente não tá perto, mas nós usamos a tecnologia, né? Tô te vendo aí toda linda. Ela é de alma, porque nós vivemos emoções de forte impacto emocional, né? Pelas nossas experiências. Não dá para contar aqui, mas foi várias. E também ela é espiritual, porque nós somos irmãs. E eu creio que Deus está me entregando muitas pérolas através da sua vida. Isso é uma verdade. E eu quero te agradecer por isso, agradecer a Deus. E vou te contar um segredo que eu não te contei. Conte. Antes de a gente encontrar naquela conexão, eu fiz uma oração assim: Deus, coloca pessoas na minha vida, amizades, que eu possa me conectar, que também são alinhadas com o meu propósito. E você foi me apresentada. Louvado seja Deus. Sim, eu tava pensando assim, gente, teve outras pessoas, mas a nossa frequência, a nossa conexão, ela tá mais intensa. A gente sabe quando é de Deus. Exatamente. É uma convicção, uma certeza. Você não tem dúvida que aquela pessoa ali é de Deus. Tem convicção, é diferente. O que é diferente, não é? Exatamente. É uma ação espiritual. Exatamente. É uma ligação espiritual, a gente vê que tem um propósito de Deus. Exatamente, Ana. Então, eu tô sentindo você falhando, eu não sei o motivo, sabe? Você tá conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Perfeito. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar, que até esse negócio destrava. Pode começar a fazer sua oração, então. A nossa oração. Eu peço a você que tá aí, que feche os olhos, que conecte a Deus e entenda que eu creio numa verdade. E quando você se coloca à disposição de Deus, ao abrir a boca, o Espírito Santo fala por nós. Exato. Então, para nós humanos, olhe pra gente
E será ele agora que vai fazer aí, tá bom? Amém, amém. Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, queremos te louvar, queremos te agradecer por essa oportunidade, meu Deus, de servir ao Senhor. Meu Deus, como eu digo agora, ao abrir a boca, que seja o Senhor falando por mim, não a mim, meu Deus, mas ao Senhor, toda glória, todo louvor, meu Pai, que nos use de forma extraordinária, que toda força contrária caia por terra. Quem estiver ouvindo, meu Pai, que esteja totalmente conectado ao Senhor, e que a gente possa levar boas novas, meu Senhor, o teu evangelho, a tua palavra, porque é ela que liberta. Meu Deus, ainda não estiver nessa jornada, nesse caminho da verdade que é o Senhor, que essa pessoa se conecte, que a pessoa entre na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e entenda. Não é a nossa vontade que é feita nesse mundo, mas a do Senhor em nós, meu Senhor. E esse é o nosso propósito de vida, te servir e servir o próximo, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Daísa, por essa oportunidade. Meu Deus, faça a gente esquecer o que não é falar, que a gente fale exatamente o que quer que seja falado e que seja cumprido um propósito aqui nessa live, porque tudo é para a tua glória, Senhor, e desde já nós te agradecemos. Amém? Amém, Ana, amém. Em nome de Jesus, amém. Recebo, Amém. recebo. Então, Ana, eu vou fazer uma pergunta para você, muito especial, porque nós precisamos honrar aqui o método CIS que transformou as nossas vidas, né? Demais. E se não fosse o método CIS, não teria essa conexão. Ele está na ordenança. Assim como o número 1, 2, 3, Pai, Filho e Espírito Santo são um, o método CIS faz parte da nossa vida. Conta aí para nós, quando houve essa conexão emocional, espiritual na sua vida, e o que o método CIS tem a ver com isso, Ana? O método CIS tem tudo a ver. Falo que o método CIS faz parte, é uma ferramenta de Deus na Terra. Eu pensei, porque eu acredito plenamente que o Espírito tem que transformar a vida completa. Só que a palavra de Deus fala o quê? Que alguns têm fé, outros têm fé para comer carne, a fé de cada um, né? E nós estamos falando aqui de religião, estamos falando de fé. O Senhor Jesus, ele tem tudo na vida, a força para viver, a alegria, e eu louvo a Deus porque o Espírito Santo habita. Ô, Ana, só um momento, com licença. Você tá usando algum foninho, alguma coisa? Porque eu tô te ouvindo parecendo que tem um pitch. Tem algum foninho? Eu vou desligar o celular do meu filho que tá aqui do meu lado. Bluetooth, tá ligado? Alguma coisa? Eu vou desligar o celular do Pedro, tá ligado aqui do meu lado. Peraí. Tem alguma interferência, sabe? Tem. Aí, assim, eu quero te ouvir e aí eu tô esforçando pra poder entender. E as pessoas também, né? Vamos ver se vai resolver. Desligou? Desligou. Uhum. Continue pra gente ver se tá ok. Se tiver ok, eu faço isso. Tá bom. Melhorou? Melhorou. Que bom. Então, Isa, como eu estava falando, eu tenho 15 anos que eu sou convertida, tá? Ao Senhor Jesus, não uma igreja, não uma religião, a Deus, tá? Ele no coração. Na minha vida, a fé nele, né, mudou completamente a minha vida. Eu tinha uma vida muito desestruturada, minha família desestruturada, porque sem Jesus, sem a base, sem a força da vida pra gente vencer o nosso eu, o nosso ego, é só com o Espírito Santo, é só ele, né? Só ele, Ana. Boa, dessa forma, e um dia eu encontrei Jesus, e ele mudou completamente. Ele, na verdade, mudou dentro de mim, né? Mudou o meu caráter, ele me trouxe domínio próprio, que eu faço temperamento, eu tenho a nossa parte também, não é só a parte de Deus, então a gente precisa, Deus nos dá a oportunidade, livremente, arbítrio, são nossas escolhas, né? Tá. Ana, o celular, tira ele de perto, às vezes pode ser isso. Você consegue me ouvir? Será que tá igual pra você? Eu vou tirar o celular daqui de perto, tá? Peraí. Tá. Oi, Neia, bom dia. Neia, ajuda a gente aí. Você tá conseguindo nos ouvir perfeitamente? Vocês que estão aí, bom dia, bom dia. Todos vocês que entraram, Alessandra, nos ajudem aqui, por favor. Vocês estão conseguindo nos ouvir perfeitamente? Pronto, Ana, pode continuar falando. Então, quando houve essa conexão na sua vida 15 anos atrás? E o que o método CIS tem a ver com isso? Tudo, completamente. Por quê? Eu falei, louvo a Deus, porque até o método CIS, eu já tive muita paz dentro de mim. Eu sou uma pessoa muito feliz, eu acordo feliz, mesmo com toda circunstância, problema para enfrentar aqui fora. Rica de gratidão. Agradecendo a Deus, porque a paz habita dentro de mim, independente das coisas de fora. Mas eu cheguei numa fase da minha vida pensando assim, minha vida tá boa do jeito que tá, pra que eu vou buscar mais? Pra que eu vou buscar mais riqueza? Pra que eu vou buscar mais coisa? Porque eu tenho minha casa, tenho carro, uma família estruturada já, né? Que Deus estruturou minha casa, minha família.
como do bom e do melhor, vou levando a minha vidinha, não vou ficar buscando muito mais coisas. Eu sou empresária, eu tenho uma loja e achava que estava bom, estava pagando as minhas contas, estava feliz da vida. Entende? Mas e o vazio, né? Tem uma lacuna para preencher. Não, sempre tem, nós vamos ter sempre, até o último respirar, eu falo. E graças a Deus, porque é essa busca que faz a gente caminhar, né? Com certeza. Então, um dia eu vi a Bispa Cléo, eu tenho que honrar essa mulher, que quem não ouve, ouça, porque ela é uma mulher muito de Deus. Ela encontrou uma situação igual a minha, uma mulher falando com ela exatamente isso. Ah, pra que eu vou buscar? Que você fala muito de prosperidade, que você fala muito disso e daquilo, e não sei o quê. A minha vida tá boa do jeito que tá. Aí, olha a resposta da Bispa pra ela. Você é uma egoísta. Egoísta, sabe por quê? Porque os talentos que Deus te deu são pra você. É pro O reino de Deus é pra você ajudar pessoas. Então, se você tá aí felizinha, cuidando só da sua vida, que propósito de vida é esse? Exatamente, é assim na minha vida. E ao próximo como você mesmo, então se você acha a vidinha boa, e o outro? E o seu olhar no próximo? Isso foi um choque na minha vida, sabe? Então eu comecei a falar com Deus, então tá. Então eu vou começar a ficar essa abundância para eu poder superabundar na vida do outro, porque hoje eu não tenho condições de abundar na vida do outro. Então tem que superabundar. E eu sei que Deus é um Deus de prosperidade e de abundância. O nosso pai é rico. Quando você olha para a natureza, meu Deus, é muito diversificada, é muita beleza, é muita riqueza. Tudo de Deus é abundante. Deus estendeu os céus, né? Esse é meu pai. A Bíblia fala que ele é o dono do ouro e da prata. E tudo provém dele. Sabe o que a palavra de Deus fala? Que ele pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Que ele tira o pobre do monturo e faz sentar com o príncipe. Exato. É muito forte isso. E é dele para é só você se colocar num propósito, você começar a cumprir princípios, né? Porque Deus não vai colocar egoísta, Deus não vai colocar na mão daquele que está usando desonestamente o dinheiro, né? Exatamente. Aí eu comecei a falar com Deus, eu pedi uma coisa. Eu estava igual aquela viúva batendo na porta do juiz. Todo dia, Jesus, eu quero isso com clareza. Então, por que as coisas não estão acontecendo como deveriam, na minha vida, financeiramente falando? E todo dia pedi, por que não? Comecei a buscar isso na minha vida. E apareceu, do nada, eu não posso dizer, né? Que foi Deus que colocou na minha mão, tem convicção disso, o método CIS. E eu tenho que ser sincera, tá? Eu tinha maior preconceito com as imersões. Eu tinha muito preconceito. Muitas pessoas. Muito preconceito. E a minha sobrinha falou, tia Cristina, vou fazer uma imersão e será online. Não existia online, acho que nem existe mais. E não indico o online, o presencial é um nível altíssimo. É extraordinário. Aí eu tinha feito um procedimento estético e eu estava de castigo em casa. Olha como é que Deus faz as coisas. Porque se ela tivesse me oferecido em outra ocasião, eu não teria feito. Eu não ia fazer, porque eu tinha muito preconceito. Eu achava, assim, que era uma coisa motivacional. E tudo aquilo que é motivacional, passou uma semana, você esquece. Eu achava isso, né? Sim. Aí eu falei, não tô fazendo nada, vou assistir. Né? Olha, acabou. Aproveitar o meu tempo, né? Ganhei mesmo. Mas que tempo de presente que Deus te deu. Olha, e ele criou uma situação, você entende isso? Uhum. Aí, bem, a primeira palavra já me quebrou completamente. A primeira, porque a hora que ele mostrou aquele mosaico, com muita humildade, ele falou assim, olha, vocês estão vendo aqui esse mosaico? Cada pecinha dessa tem a sua importância. Se eu tirar uma pecinha, vocês vão ver que está faltando algo. Então, nesse momento, se não fizer sentido para você, não jogue fora, coloque do lado. Porque no final pode fazer sentido. Falei, ok, legal. Abri meu coração. E quando, gente, eu fui impactada em tudo que foi falado, porque foi muita revelação de Deus para minha vida. A gente se conhece, né, Ana? A gente se conhece, é como se estivesse tirando uma máscara, as suas aparências, elas caem por terra no método CIS. Talvez você tenha uma carreira e você não gosta dela, talvez você está aceitando fingimentos na sua vida, relacionamentos falsos, uma vida financeira escassa, porque você não sabe de fato quem você é. A partir do momento que você sabe quem você é, as coisas mudam completamente, é impressionante. Aí, no momento que ele falou sobre as crença de identidade, eu sabia que era filha de Deus que eu servia. Ok, maravilha. Nada aqui, viu? Então, eu sabia que crença de identidade eu tinha. Eu tinha crença de identidade. Mas e a crença de merecimento? Eu descobri que eu tinha culpa dentro de mim. Sim. O culpado, ele está condenado, ele não merece nada. Quando ele falou isso, eu falei, Senhor... Culpado vive pagando sentença. Não é? O tempo inteiro pagando sentença. Esse medo de culpa é uma nota promissória que o ser humano tem com alguém, com alguma circunstância, com ele mesmo e às vezes até com Deus. E de forma livres. E o que é mais impressionante é de forma inconsciente também. Porque o que é consciente,
Você pode ter outro significado para aquilo mudar, mas o que é inconsciente? Como trabalha isso? Então, eu fui muito impactada com online, decidi ir para o presencial. Aí fomos eu e minha cunhada. Então, assim, o que eu entendi do método CIS? Não é nada motivacional, é ciência pura, neurociência. Então, quando eu descobri sobre as crenças, que as crenças são autorrealizáveis, é fé. Fé. A crença é a fé. A palavra de Deus, ela é ciência. No primeiro capítulo da Bíblia, Ana, fala assim, olha, que Deus apresentou para o homem a ciência do bem e do mal. Deus é o maior cientista. Ele é o criador de tudo. O corpo é as nossas obras. A alma é a nossa mente humana, que ele nos deu uma mente para a gente fazer escolha. Agora, o inconsciente é a própria mente de Deus. Você teve acesso na mente de Deus. Ele revelou você que é a Ana. A Ana nasceu para isso. A Ana nasceu para cumprir esse propósito, para ser próspera, para ajudar, para servir, para ser abundante em corpo, alma, espírito, ser rica. O pessoal tem um preconceito com riqueza, né, Ana? Eu achava que rico não ia pro céu. São as crenças. Eu achava que rico não ia pro céu, porque eu ouvi assim na igreja a vida inteira que é mais fácil o camelo entrar no buraco de uma agulha do que entrar no céu. E a Bíblia fala muito de riqueza. Uma pessoa muito rica, às vezes menciona que uma pessoa era riquíssima. Abraão, Jacó, José, Salomão é muito rico. Deus dá a riqueza para Salomão, partiu de Deus. Não foi exatamente, partiu de Deus. Né? Como eu vou glorificar a Deus na miséria? Como que eu vou ajudar o meu próximo a servir estando endividada? Como? Como? Da mesma forma o perdão. Como que eu vou perdoar uma pessoa se eu tenho na minha cabeça que aquela pessoa ela me deve e eu estou devendo também? Então, assim, o perdão ele é uma riqueza, a gratidão ela é uma riqueza. Existem 3 níveis de riqueza, né, Ana? Dica. Isso... Interessante. Fala mais, Isa. Existem 3 níveis de riqueza. Que, olha, o corpo. O que é uma pessoa rica no corpo? É uma pessoa saudável. E o que é uma pessoa saudável? É uma pessoa que ela faz escolhas prudentes. Por exemplo, eu tenho uma tendência genética de ter diabetes. Aí, há 3 anos, eu decidi abandonar o açúcar. Então, eu estou sendo prudente, não trazendo açúcar para o meu corpo, porque ele vai me causar mal. Ele vai me levar para um caminho de morte, ele pode, talvez, trazer uma doença. Então, tá aí a escolha. O que você vai comer, Isaquiel? Você vai beber o suco com açúcar ou sem açúcar? Então, o seu corpo define a sua saúde. O quão você cuida dele, se você está limpa, se você está com as unhas arrumadas. Eu creio que o pessoal fala muito de vaidade, mas quando você se ama, você é rico de corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Exatamente. Você está cuidando de você, amor próprio. Então, a sua saúde, os seus exames contam se você é rico ou não. O que você escolhe para comer conta que você é rico ou não. De repente, você sai do seu ambiente e te serve aquela mesa toda cheia de alimentos nocivos. Você não é obrigado a comer. Eu sou rica, eu fiz igual o Daniel. Hoje eu faço igual... Você é livre. Pois é, e rica também, para escolher os alimentos. Exato. Lógico que a gente tem que respeitar. Se não tiver outra coisa... A gente vai comer, né, Ana? Mas isso não pode ser rotina na nossa vida. A gente tem que ter uma dieta pro corpo, pra alma e pro espírito. Eu falei do corpo, agora eu vou falar da alma. Qual que é a riqueza da alma? Os sentimentos que você vibra. O que você está vibrando agora, nesse momento? É alegria? É domínio próprio? É tristeza? É amargura? Ingratidão? Gratidão? Falei de vários. Negativos e positivos. O que te servem? O que você come? Quando uma pessoa começa a reclamar pra você, o que você faz? Você alimenta do que ela te entrega? Ou você serve pra ela um motivo pra ela sentir grata? Olha a diferença. Não. Então, assim, e Deus deixou bem claro que existe um alimento pra nossa mente humana. E ele está centralizado na justiça e no amor, que é o domínio próprio, a humanidade, paciência, que está lá em Gálatas. E, em contrapartida, tem os nocivos, que é inveja, carne, ciúme, né? Exatamente, que é o da carne e do espírito. Por que Deus menciona carne? Parece que tem a ver com o corpo, mas é por quê? Porque a nossa alma, ela tá aqui nesse corpo. E nós somos carne, nós somos seres humanos. Então, aponta para o reino humano. E Deus deixou pra gente alimentar. Mas quem que faz as escolhas? Nós. Agora, a riqueza espiritual. Gente, essa é o topo. Essa é o topo, Ana. As pessoas pouco acessam a riqueza espiritual. Por quê? Eu matei essa charada na história de Salomão. Não adianta nada você ter um corpo bonito, ser saudável, ter as emoções boas, porque você pode ter isso, e não ter uma conexão espiritual. Um exemplo, se Deus é 3, quando falta 1, não está completo.
Não é isso? É. Então, se nós temos o corpo e a alma, e nós não conectamos também o nosso espírito, Tá faltando. nós não somos 100% pleno. É. Então, a riqueza é a sinergia dos três, é uma fórmula. E o que é a sabedoria espiritual? É você acessar a mente de Deus. E como que você acessa a mente de Deus? Com a justiça, sendo justo com você mesmo, sendo verdadeira com você mesmo. Não seja falsa, não faça sorrisos amarelos, não coloque uma foto no Instagram para mostrar que tá tudo bem. Se uma pessoa fez algo que você não gostou, fale com amor, fale com sabedoria. Tem só 3 anos, Ana, que eu decidi ser assim mais sincera, não, extremamente sincera comigo, porque antes eu tava treinando. E é difícil você ser sincera com você mesmo. Falar, olha, não gostei, eu não vou, não estou me sentindo bem, eu não quero. É difícil falar isso, né? Às vezes a gente aceita manipulação, chantagens, abusos, porque você não quer prejudicar o outro, mas você acaba prejudicando a si mesmo. Será que isso é justo? E não é. Então, a sabedoria de Deus, então a riqueza, ela é o quê? A sabedoria de Deus. Por que Deus ficou todo alegre com Salomão? Que ele falou assim, Deus, eu quero sabedoria para governar o teu povo. Eu quero governar com justiça. Deus falou assim, uau! Ele quer governar com justiça? Opa, nós estamos juntinhos. Ele quer sabedoria, é tudo que eu tenho para oferecer para você, ser humano, fazer as suas escolhas no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Então, Salomão, já que você quer sabedoria, eu vou te dar todas as riquezas. Então, primeiro lugar é a sabedoria e a justiça. Segundo lugar é os sentimentos. E terceiro lugar, primeiro é a sua saúde e toda a sua realidade que você pode criar. Entendeu? Maravilhosa! Falhou! Você falou uma coisa muito forte, porque às vezes tem gente aí pensando assim, mas como que eu posso ter esse acesso ao Espírito e a Deus? Você falou uma chave, que é a sinceridade. Deus, no momento que você se volta para Deus, Ele está te aceitando do jeito que você está, mas Ele não quer que você permaneça da forma que você está, né? Então, o Espírito Santo, Ele está aqui. A graça, o favor dele está te ajudar nessa caminhada. Ele vai te constranger, Ele vai trazer uma tristeza para você arrepender dos seus pecados. Mas ele é muito rápido. Se você dobrar seu joelho, arrepender, meu Deus, eu não quero ser assim. Fala, meu Deus, é que eu tô com raiva dessa pessoa. Ser sincero com Deus. É isso que olha. Senhor, eu tô com muita raiva dessa pessoa. É assim que eu oro, Ana. Perdoar. Assim que eu oro. Falou que eu tenho que perdoar, então quero perdoar, me ajuda. Isso é humildade. Humildade não é andar de chinelinho, não. Humildade é você depender de Deus. Falar, meu Deus, sem o Senhor eu não consigo. Eu sou falha, eu sou pecadora, eu sou humana, meu Deus. Enquanto eu estiver nessa carne, sem o Senhor eu não vou conseguir vencer, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua ajuda. E a gente às vezes fica tão atribulado nas emoções, porque as emoções sempre vão barrar a gente, né? Em tudo na vida, até no nosso relacionamento com Deus, por isso o método CIS é essencial na vida do ser humano. Então, enquanto Deus te conecta até as pessoas dele, para falar, Deus é contigo, amada. Exato. Perdão, Deus já perdoou, segue esse caminho. Exato. É só fazer o caminho de volta. Deus fala que sair do caminho errado. No mar do esquecimento. Só que a gente fica se culpando. Por que eu fiz isso? Por que eu já passei por esse processo? Não passo mais. O diabo não tem acesso mais à culpa na minha vida. Não tem como você ter uma caminhada, uma jornada na vida de abundância em todos os sentidos, não só financeiro, se sentindo culpada. Por isso que fala, perdoa, se perdoa e perdoa, porque não tem como você caminhar, é um peso. Exato. Enquanto você não se sente livre na sua alma, é impossível você ter recompensas da vida. Você precisa pagar a sentença o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ana, você mencionou uma palavrinha aí que chamou muito a minha atenção, sabe? Ser humilde não é andar de chinelinho. Tem algo muito importante para te falar que você tocou assim lá atrás, sabe? Quem me conhece sabe que eu vim de uma família muito, eu não vou falar humilde. Humilde é andar de chinelinho, andar de roupa rasgada, passar fome, ficar sem água, sem luz. Não tem nada de humildade. Uma pessoa que está nesse estado, ela está sendo humilhada. É humilhação. É diferente. Na escassez. Exatamente. Ela está sendo humilhada mesmo pela escassez. Então, assim, olha que a palavra humildade, humilhação, se você raciocinar, cada uma tem uma medida. Se colocar na balança, o que é humildade? O que é humilhação? O que é ser humilde? E o que é ser humilhado? Então, eu vou falar na época que eu me sentia humilhada. E eu achava que eu era humilde, que era bonito andar com uma roupa rasgada, que era bonito fazer de vítima, ficar se vitimizando para todas as pessoas ficar passando a mãozinha, sabe? Buscando proteção em todas as amizades, em todas as circunstâncias, sempre ferido, pelinha de ovo, sabe? Então aqui, gente, Deus, Ele não quer que seus filhos se sintam humilhados. Ele fala que os humildes serão, como é que é? Aquela exaltado, Ana? Como é que é aquele versículo? E humilha
se humilha, né? Aquele que é humilhado, aquele que se Não, humilha isso. será exaltado por Deus. Exato. Então, não é que ele se humilha, não é na questão de pobreza e de escassez, é na questão de você humilhar os seus erros, confessar os seus pecados. Quanto é miserável sem Deus, Deus, sem Deus. exato, aí você vai, se humilha e você vai ser exaltado. É uma forma que eu encontrei de perdoar todas as pessoas que me ofenderam. Olha, eu pensei assim, gente, quem sou eu? Eu me coloquei menor. As pessoas falharam, mas eu não sou juiz, né, Ana? Eu creio que Deus vai fazer a contabilidade de todas as obras dos seres humanos. E se eu tô querendo que aquela pessoa me pede perdão, eu tô querendo ser superior a ela. Mas o que eu faço? Eu decido perdoar, porque eu sou menor, Cristo é maior, ele foi humilhado, desprezado, morreu naquela cruz, pagou toda a sentença por nós, para nos perdoar sem a gente merecer. Quem sou eu para poder achar que o outro merece o meu perdão? Nossa, arrasou, bem. Deixa eu te falar. Como? Eu vi uma coisa tão sensacional, porque a gente está aqui para contar nossas experiências e como a gente passar por essa vida de forma mais leve, né? Sim. Essa é a motivação com Deus. Quando eu entendi, bem, que quando o outro faz algo comigo, isso está falando mais dele. Com certeza. Com certeza, Ana. Não, eu tiro o olhar de julgamento, sabe? Eu tiro o olhar de julgamento, eu falo, poxa vida, eu tenho misericórdia daquela pessoa, porque quando ela julga, quando ela aponta o dedo, quando ela fala mal do outro, tá falando sobre ela, não tá falando sobre mim. Quando ela ferida. tá ferida. Culpa. Quando ela tem um olhar pra mim, ou quando ela faz algo comigo pra me causar uma dor com essa intenção, porque às vezes a gente falha com o outro, né, sem a motivação de falhar, a gente é falho, a gente erra, né, com o outro, mas quando a motivação dela é te ferir, tá falando sobre ela, não tá falando sobre você, é a lente dela, o olhar dela em relação à vida e ao outro. Exatamente. Né? Uma pessoa ferida sempre vai ferir. Sempre. Isso, quando a gente tem esse olhar, a gente perdoa mais facilmente, a gente entende, a gente sabe o que ela passou. Ela não sabe o quanto ela foi humilhada na infância, quantas palavras de repetição foram doutrinadas na mente dela, de burra, né? Porque essa crença que a gente cria, porque o que a gente está falando sobre o método CIS, só para a gente não perder uma linha aqui de pensamento, a gente falando sobre o método CIS, né? Uhum. O que é o método CIS? Entrando nessa questão toda que a gente está falando aqui agora. O método CIS é uma reprogramação de crenças. As crenças é tudo aquilo que você vive hoje, é o resultado do que você vive hoje. Se o resultado da sua vida hoje é fracasso, é derrota ou é sucesso, são as suas crenças que limitam isso. Não tem nada a ver com Deus. Você sabia, Isa, que a palavra de Deus fala que nós limitamos a Deus? Você sabia? Com certeza. Porque Deus responde fé. Deus não vai responder choro, Deus não vai responder lágrima, ele se compadece, porque ele é pai, ele é amoroso. Mas Deus vai responder fé. Então, quando eu entendi que a minha crença, que o problema, claro, que nunca foi com Deus e nunca será, sempre será comigo, eu tinha essa consciência, mas eu queria entender. Então, a respeito de crenças, eu falei, virei a chave. Virei essa chave. Eu vou mudar essas crenças, mudou a crença, mudou a vida. Muda a realidade, Ana. Muda tudo. Tá tudo aqui, Ana. As crenças são autorrealizáveis. Quando eu via esses multimilionários, eu não tô falando de riqueza só não, gente, eu tô falando de tudo. Falando assim, eu posso ter tudo, mas a riqueza está dentro de mim. Eu pensava, como? Como que é isso? Eu quis entender sobre isso. E são as crenças. Fala que assim como você crê, assim será. Assim como tu pensas, tu és. Exatamente, é muito forte. Então, assim, o método CIS, ele está completamente de acordo com a palavra de Deus. Se não estivesse, eu não entraria nesse processo, tá? Porque a palavra de Deus, para mim, é a verdade. É a única verdade. O que está fora dela, para mim, não é verdade. Entende? Essa é a minha vida. Eu sou assim. E eu vivo dessa forma. É a minha escolha. Eu vou viver, eu tenho um padrão de vida e vou viver nesse padrão, sabe? Então, quando eu descobri o que era o método CIS, que eu fui entendendo tudo isso que a gente está falando aqui, eu falei, gente, eu preciso fazer, fiz. Então, o que acontece dentro do método CIS? É uma reprogramação. Porque, vamos supor, você tem um computador na sua casa. Vamos dar um exemplo, né? Você tem um computador na sua casa, maravilhoso, top. E, para ele funcionar, o que precisa? Dos programas. Um computador não vai funcionar sem os programas. Nós somos da mesma forma. Nós estamos aqui, como a Isa disse, né? Corpo, alma, espírito. Mas nós temos programações mentais que dirigem a nossa vida. Olha o quanto isso é sério. Porque os programas mentais, a forma que você vê a vida. Porque todos nós temos uma verdade só nossa. A nossa realidade são crenças. Exato. São mentais. Então, eu não vou além do meu programa. Se a minha fé, se a minha crença vai até aqui, Deus só pode ir até aqui, porque ele responde fé. Ele responde até onde está o seu limite. Por isso que a gente limita a Deus. Limita. Fala, filha, eu quero fazer, mas creia. Verdade.
Vamos falar daquele exemplo do Paulo Vieira lá. Você me fez lembrar daquela mulher que não é casada, que tá sozinha, já tá com uma idade assim mediana. Aí o Paulo já percebeu que ela tem uma crença que ela acha que todos os homens não prestam. Limitante. Como que ela vai casar? Como que ela vai ter um homem que ama ela? Se ela atrair algum homem para a vida dela, vai ser realmente um homem fracassado, um homem que maltrata ela, um homem com as crenças ruins. Porque o que ela acredita é o que ela vai atrair. Isa, a gente atrai o que a gente é. Olha, sim, a gente atrai o que é. Isso é muito forte. Por isso que eu falo. A gente precisa falar mais sobre isso, porque é extraordinário demais. É muito extraordinário. As pessoas precisam entender isso. Porque quando você entende isso, você vai entender melhor a cada dia. É sua essência. Melhor a cada dia, melhor vai ser para você. Exatamente. Mas para isso também precisamos de Deus e do Espírito Santo. Mas então o que acontece no método CIS? Lá, essas crenças, elas são reprogramadas cientificamente. A ciência ao nosso favor. Deus colocou a ciência ao nosso favor. Então, quando eu entendi sobre crenças, sobre física quântica, que você, escuta o que eu vou falar, que é muito forte isso, você cria a sua realidade. Você está livre para criar a sua realidade. E Deus está com você, bem. Que, ó, se você, eu falo assim, ó, você tem 5 colunas. Você escolheu a coluna A, Deus está com você. Você escolheu a B, Deus está com você. Escolheu a 3, Deus está com você. Não deixa a dúvida entrar. Se a sua escolha está dentro de um crivo de respeito, se aquilo é bom para você e para o outro, se aquilo é para Deus, se aquilo é para a glória dele, se você tem essas motivações dentro de você, você escolher, Deus vai estar com você. Mesmo que, eu te falei ontem sobre o que Deus falou comigo na palavra, Ele coloca dentro de você o querer e o realizar. É muito forte. Só que nós limitamos a Deus. Como mudar isso? Igual eu falei aqui no começo. Eu creio que o Espírito Santo, dependendo da entrega que a pessoa faz, né? Da entrega, Deus pode mudar completamente agora a vida da pessoa. E mudanças acontecem rápido. Porque ela é muito rápida. Só que o que acontece? Deus também não colocou a medicina para quem não tem fé para vencer a doença? Deus não colocou a medicina a nosso favor, o remédio? Os Deus médicos, deu todos os profissionais, os dons, os talentos para nos ajudar nessa jornada da vida. Eu não tive fé para vencer minhas crenças com Deus. Eu precisei de ajuda. Eu também. Eu falo assim, Jesus precisava passar o lodinho e botar nos olhos do cego? Não. Precisava, mas a fé dele pediu. Ele precisava de um contato de fé. Aquele cego, Uau, Ana! Deus, o Espírito Santo me revelou isso pelo método CIS. Eu falava assim, Deus, mas o senhor pode fazer qualquer coisa. Ele falou assim, eu também podia ter curado o cego, mas eu tive que usar a pastinha lá de lodo e passar nos olhos dele. Gente, verdade. Não é? Interessante. Você viu o método CIS como uma pastinha de lodo para você. E sabe o que o método CIS foi para mim? O rio sujo de Naamã, para tirar a vaidade, orgulho. Eu tive uma experiência sobrenatural nessa situação. Eu participava de uma célula aqui da igreja e 3 semanas antes, a pessoa que deu a palavra, eu vou até falar o nome dele aqui, que é para honrar mesmo, ele chama Bené. Pastor Bené. Ele falou sobre Naamã e o meu marido estava assim, meio resistente, estava tudo muito novo, estava todo mundo com medo. E uma voz me dizia, é agora, é agora, é agora. E aí ele começou a falar da vaidade de Naamã. Naamã era respeitado, ele tinha tudo, ele era um oficial, só que ele tinha uma lepra. E ele cobria essa lepra com a farda dele. E aí Deus usou uma criança, né, uma menina, um adolescente, para falar com ele que ele poderia ser curado por Deus através do profeta. Aí ele foi nesse profeta, aí o profeta pediu ele para mergulhar 7 vezes no rio. Ele, como assim? É só você fazer assim com a mão e falar, seja curado em nome de Jesus e você vai ser curado. Por que eu tenho que me submeter a isso? Mergulhar e ainda 7 vezes, Ana, num rio sujo. Por quê? Para mergulhar ele tinha que tirar a farda, né? Tinha que aparecer as lepras, as cicatrizes, tinha que tirar o orgulho dele, ele estava escondido atrás de uma farda. Essa era Isaqueu. Eu estava escondida atrás de uma farda, eu achava que eu era uma pessoa forte, eu tentava ajudar as pessoas, muitas vezes com o meu sofrimento eu feri pessoas, então eu descobri que eu era o Naamã. Aí eu pensei, gente, eu preciso mergulhar nesse rio, mas para tomar essa decisão, você precisa reconhecer que você tem a doença, que você tem a lepra, que você precisa. Olha que eu tô até arrepiando, Ana. E aí eu lembro que eu falei com meu marido assim, a gente já fez tantas coisas, vamos fazer o método CIS, vamos fazer como Naamã, quem sabe que é lá o rio que vai tirar todas as nossas dores e as nossas feridas. De fato, o método CIS foi para mim o rio, para acabar com o quê? Com orgulho, com vaidade, para mostrar que eu estava totalmente errada em vários posicionamentos da minha vida, como filha, como esposa, como mãe, como ser humano, como serva de Deus. Então, assim, eu sentia minha alma nua lá no método CIS.
Sabe? A partir do momento que eu vi quem que eu era, e depois eu vi quem que eu era em Deus, eu comecei a construir uma nova realidade. Você mencionou da realidade, né? Realidade. Vocês que estão nos ouvindo, qual calçado que está no seu pé agora? É um tênis, é um chinelo, é um sapato, é uma bota ou você está descalço? Você escolheu isso. Você decidiu no seu pensamento a ficar descalço, a usar um chinelo, a usar um negócio. Então, você decide o que você está vivendo agora. Tudo que está aqui ao meu redor veio primeiro nos meus pensamentos. Sabendo que isso é poderoso, o que você tem pensado? Ô, Isa, tudo parte de uma consciência. Como mudar aquilo que você não tem consciência bem? Não tem como. Isso foi um choque para mim no método CIS, que a primeira coisa que acontece lá é a consciência. Porque tudo tem uma engrenagem, né? Tudo lá tem uma engrenagem. São 4 dias de autoconhecimento. Porque quando você se conhece, quando você é revelado a você o que está escondido, porque o que acontece? Nós temos memórias, as memórias que criam as crenças, né? Exato. Quando memórias conscientes, coisas que você passou no seu passado, tristes, que você tem consciência, é fácil você trazer um outro significado para isso, trazendo ferramentas, tá? Então você que foi abusado, você que passou por coisas terríveis na sua vida, e todos nós passamos por traumas, todos nós, humilhações, calúnias. Tudo, você consegue com ferramentas, que eu falo criadas por Deus, você consegue trazer um outro significado e aliviar essa dor e mudar essa crença. Isso se faz lá no método CIS. Isso o Espírito Santo faz também. Maravilhosamente e extraordinariamente, porque ele é extraordinário, é perito em tudo isso. Mas nós temos memórias encapsuladas. O que são memórias encapsuladas? Traumas que você passou na sua infância, que você não lembra, mas reflete na sua vida todos os dias. Sabe aquelas reações que você tem, que você não sabe por que você tem? Sabe essa crença que você sabe, você estudou, você sabe que você tem muito conhecimento, mas não vai para frente? São essas crenças limitantes. São essas memórias encapsuladas. E o que acontece lá no método CIS? Essas memórias, muitas vêm à tona, traz a consciência, traz um outro significado. Porque sua crença muda. Sua crença mudando, sua vida muda. Entende? Exatamente. São realizáveis. E você, além de passar por esse processo profundo lá, você aprende ferramentas muito simples para praticar, porque não é só lá, você vai aprender práticas extraordinárias. Pro resto da vida. Desenvolvendo que aquelas memórias que não foram acessadas lá, porque são muitas, no dia a dia, você vai empilhar novas memórias. Essas novas memórias vão pesar sobre as antigas, que você nem lembra, que estão ali, e elas vão saindo do seu inconsciente novas, e sua vida você vai criando novas crenças de merecimento, crenças que você pode mais. Sensacional, Isa, porque a gente está falando também de, isso é neurociência, a física quântica. Aí, é comprovado cientificamente. Olha, é sensacional, quando você muda a sua crença, você começa a vibrar em alta frequência. Quando você começa a vibrar em alta frequência, você começa a atrair prosperidade, riqueza, pessoas certas, conexões certas. Lembra que a gente falou que você atrai o que você é? Você vai começar a atrair. Uma coisa que é falada lá é falado o seguinte: o sucesso deixa pistas. Seguir esse caminho? Eu tô seguindo esse caminho, eu vou seguir o caminho de quem deu certo. Exatamente. Isso é humildade, né, Ana? Lógico. A gente nunca está pronto. A gente precisa se humilhar e entender que nós precisamos seguir o caminho, ser humilde. Você pode aprender mais e pegar o que você já sabe e servir quem ainda não passou pelo que você passou. Eu estou aqui só para isso. Só para isso. Que as pessoas entendam que existe um caminho mais rápido e mais fácil. O método CIS é para isso. O método CIS, o Paulo mencionou que é como se você estivesse fazendo 1 ano de terapias. Porque é 60 horas, mas é de forte impacto emocional. Você mencionou sobre lembrar coisas que você não lembrava. Eu lembrei muitas coisas da minha infância, com 5 anos de idade, que eu nunca havia lembrado na vida. Eu também. Eu lembrei do método CIS. Gente, mas eu vivi isso. Como que eles conseguem? Muito forte. É muito forte. E aí, a partir do momento que você lembra aquilo, você começa a dar um novo significado. Você lembra que a gente mencionou que o sentimento, ele é um fruto? Palavras são sementes. Às vezes a gente ouviu na infância: você é burro, você não presta, você não deveria ter nascido. Será que você foi trocada no hospital? E aquilo, você criancinha ouvindo aquilo ali fica assim: eu não mereço. E não é verdade. Aí você pensa assim: eu não mereço, não é pra mim, eu sou excluído da casa, eu sou humilhada. E aí você cresce com isso. A hora que você arruma um bom emprego, não é pra mim, eu não mereço, eu sou lerda, eu sou
sou burra. Aí vem um homem bom para as mulheres solteiras aí formar uma família. Aí ela acha o homem bom demais, que é um cafajeste. Aí ela pensa, não, não é pra mim, eu não mereço, eu sou burra, eu sou lerda. Você tá vendo que vai processando? Então, assim, Vai processando. E aí você muda isso, você muda a sua capacidade, muda tudo. A realidade toda pintada pelas mãos do nosso Criador. Maravilhoso demais, Isa. A gente precisa fazer com que isso chegue a muitas pessoas, porque isso muda a vida. É uma experiência minha, você está falando da sua experiência. Exato. Né? Essa questão da crença é o que muda a vida do ser humano. Deus responde fé, crença é fé. Né? É uma ferramenta muito extraordinária. Uma frase que eu uso muito quando eu estou explicando para as pessoas sobre o método CIS, a sua razão só vai até onde a sua emoção permite. É a emoção que manda. É a emoção que manda. Sabe aquela pessoa que sabe que está com colesterol alto, está obesa, vai morrer cedo, não vai conseguir ver os netos, não vai conseguir. Ela tem essa consciência. Ela sabe que ela precisa parar de comer açúcar, ela sabe que ela precisa parar de comer coisa muito gordurosa, mudar a alimentação, fazer atividade física. Aquilo que você falou, o corpo, ele não te pertence, ele é de Deus, nós somos templo do Espírito. Ele tem um dom. Você tá aqui nesse mundo como mordomo, como administradora de tudo, do seu corpo, da sua vida. Você tá aqui para servir. E você vai prestar contas. Exatamente. Nós vamos prestar contas para Deus de como a gente administrou as coisas aqui nessa terra. Cada palavra que sai da minha boca, eu estremeço. Eu peço a Deus, não deixa eu falar aquilo que não vem do Senhor. São vidas. De cada palavra. De cada palavra da boca. Gente, palavra é semente. Nós duas aqui estamos sendo produtoras rurais do reino espiritual, emocional e físico. Isso. E as pessoas que estão nos ouvindo, elas têm um coração. E o coração é terra fértil. A Bíblia sempre aponta coração para a terra. Então, todas as palavras que estão saindo da minha boca e da sua boca, se a pessoa pensar, sentir, criar uma ideia, entrar no coração dela, o que vai acontecer lá dentro? Vai nascer, vai ser gerado um novo sentimento, um novo sentido. Uhum. E eu e você somos responsáveis por tudo que saiu aqui, e a pessoa responsável se ela vai querer alimentar daquilo ou não, porque ninguém é obrigado a alimentar daquilo que a gente está semeando. Nós temos escolhas. Por isso que é sensacional estar em Cristo Jesus. Exato. Por isso que estar em Jesus é muita liberdade. E é muito justo. Porque eu não estou presa a nada. Eu não estou presa à bebida, eu não estou presa, sabe, a nada. Estou livre para escolher. Enquanto aquele que está dominado pelo mal, aquele que está dominado, ele não consegue, não, eu não quero, mas eu estou preso a isso, eu não consigo. Em Jesus você está livre. Em Jesus a gente diferencia todas as coisas. Eu tenho liberdade de escolher quando eu estou em Jesus. Exato. A verdadeira escolha está em Jesus Cristo. Porque Ele me capacita, Ele me unge, sabe? Exatamente. Dá força para vencer aquilo que eu não estou. Eu tenho coisas na minha vida que eu falo com o Senhor assim, falo, meu Deus, eu estou com essa fraqueza. Se o Senhor não me ajudar, eu estou perdida, porque o Senhor disse que o seu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Eu não estou conseguindo vencer isso. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. E isso é impressionante. Ele vem e me ajuda. E o que nós já mencionamos aqui? Humildade. É você se colocar, se posicionar como dependente em todos os níveis. Dependente. Nós não somos autossuficientes. Não. Somente em Deus. E a gente está falando sobre as emoções, que a nossa razão só vai até onde a emoção permite. Então eu vejo o Paulo, né, a esposa dele é uma grande mulher de Deus. Não estamos falando de fé, né? De fé. A mulher dele é uma grande mulher de Deus, fala a palavra todos os dias. Com certeza. A Júlia também, a Júlia é a família do Paulo Vieira é uma família sacerdotal. Quando eu sou muito pé atrás com tudo, né? Eu preciso realmente estudar para ver onde eu estou colocando o meu pé. Quando eu descobri que fiz, depois de ter assistido ali, visto que é uma coisa extraordinária, eu fui estudar a vida do Paulo. Porque a palavra de Deus fala que a gente vê a árvore, Isa, pelo fruto. Com certeza, é tudo. Tudo. Aí eu falei, vou ver a vida dele. Se ele prega isso tudo, eu vou ver a vida dele como que é. Aí fui assistir quem era a esposa, fui ver como eram os filhos. A filha dele tem 20 anos. Ela faz uma palestra como uma mulher experiente de 50 anos de idade, que levou uma vida de muito conhecimento, uma estrutura emocional. Falar é uma fonte a jorrar. Você não se engana quando você tem o Espírito Santo com discernimento espiritual. Óbvio que você tem que assistir, ouvir, e a boca fala que o coração está cheio, né? Com certeza. Eu falei, ai, Jesus, muito obrigada, porque o Senhor realmente tem usado essas pessoas para nos ajudar, né, nesse caminho. Então eu vejo que é um propósito divino. Paulo fala que ele está debaixo de um propósito para levantar pessoas, um exército, sabe? Então é algo sensacional. Quem está ali, só quem vive o método CIS sabe o que é uma transformação, é uma reprogramação ao mesmo. Lembrando que todos nós temos problemas com o passado, com a infância.
E lá você consegue reprogramar, você consegue mudar, você consegue ter uma visão diferente das coisas, da vida, do ser humano, do próximo. Você se torna uma pessoa melhor, não tem como você não se tornar. E se tornando uma pessoa melhor, você vibra alto, você atrai coisas boas, você passa a viver a vida de uma forma muito mais leve, porque você começa a se entender e entender o outro, cada um só dá o que tem. Exatamente. Então, é algo assim extraordinário. Eu não deixo de falar de Jesus para ninguém, eu amo falar do Senhor, porque minha vida, ele é a minha força. Tudo que acontece na minha vida, toda a honra e glória ao Espírito Santo. Sem ele eu não sou nada mesmo. E creio que o método CIS é uma ferramenta de Deus. É como Deus colocou a medicina, como Deus colocou o psicólogo, como Deus colocou a ciência a favor do homem, ele colocou o método CIS a favor daquele que não tem fé para comer carne, só para comer legumes. Entende? Então eu não tinha essa fé para mudar as minhas emoções. Eu não tinha consciência de quão limitante eu era nas minhas crenças. Eu não tinha essa consciência. Então, Deus usou esse método para me trazer a consciência daquilo que precisava ser mudado na minha vida. Eu não estaria fazendo essa live aqui antes do método CIS. Eu ia me falar, eu ia falar, Isa, deixar para mês que vem. Isa, acho que eu vou arrumar uma desculpa. Pode ter sido. As historinhas que o Paulo fala, né? Eu ia contar um monte de historinha para mim. Entende? E eu tô aqui super em paz, porque eu sei que eu tô debaixo de um propósito. Eu tô aqui para servir a Deus, que eu diminua e que Ele cresça. Que eu diminua e que Ele cresça. Não é sobre mim. Só que para isso eu precisei cuidar das minhas emoções. Eu precisei passar por um processo. Ser humilde, reconhecer, eu preciso de ajuda. Sim. Deus vai ajudar. Isso aqui não precisa, Deus vai ajudar? Não, a emoção, igual eu te falei, a gente tem que seguir a justiça. A emoção, para tudo na vida existe justiça. A lei dos homens está aí. A balança ali do advogado, né? É para fazer justiça. Existe advogado, existe juiz, existe conciliadores. E o mundo espiritual, gente, é a mesma coisa. Deus, ele é o único juiz de todo o mundo cósmico. Jesus veio aqui pagar uma sentença para nós que estávamos posicionados como culpados, né, do pecado. E ele hoje é o nosso advogado. Ele nos tirou toda a culpa, todo o peso da culpa. Jesus toda culpa. Sobre ele toda a culpa, toda a enfermidade, toda a condenação. Não existe mais condenação para quem tá em Jesus. Você está condenado, você sente culpa, você não consegue deslanchar. Merece. Você descobrir essa recompensa que está em Cristo. Livrar disso, né, Cristina? Livrar desse peso. Ô, Isa, a palavra de Deus fala também o seguinte: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Perder a vida. Tudo que a gente está falando aqui, eu sei que você está totalmente alinhado ao que eu penso, a gente vai conseguir crescer muito ainda. Eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Mas é tudo dentro de um propósito divino. E, não é uma coisa para benefício próprio. Eu não quero isso só para mim. Eu quero levar isso ao máximo de pessoas e a Isa também. Sabe? A gente precisa superabundar. A gente aprende no método CIS a crescer e contribuir. Isso faz parte de um propósito. Não é riqueza para o meu benefício. Nunca será, nunca. Sabe por quê? Se você vai perder sua alma, não vale a pena. Porque não adianta. Tem quantas pessoas agora multimilionárias que tem uma cama maravilhosa, não tem sono. Não tem sono, não tem paz. Para botar a melhor mesa, não tem fome. Não tem paz. Não sente prazer em comer aquele banquete. Não tem prazer. Tem um livro na Bíblia que fala que é melhor você comer pão com água onde há paz do que comer um banquete onde tem discórdia, onde tá o quê? Tem energia das trevas, onde tá tudo negativo, onde tem confusão. Então eu posso falar aqui para vocês, eu tenho uma paz absoluta dentro de mim. Eu acordo feliz todos os dias. Eu acordo de manhã. Quando eu abro os olhos, Isa, eu falo assim: obrigada, Jesus, porque o Senhor está comigo, o Senhor é a minha segurança. O Senhor é a força que eu tenho na minha vida. Com o mundo caindo aqui fora. As circunstâncias, elas não dominam mais as nossas emoções, não é isso, Ana? A circunstância não domina. Não domina. Ela não domina. Por quê? Porque o Espírito Santo é a força da minha vida. O domínio próprio. Você está rica de domínio próprio. De quem que é o domínio próprio? Ele é um fruto. Ele nasceu no seu coração, cresceu, está uma árvore frondosa, está jogando frutos no chão e você está aqui, ó, transbordando para quem quer. Porque cada um tem a vida que merece. É verdade. Então, assim, as minhas crenças não eram relacionadas a isso. Eram relacionadas à superabundância, do que Deus poderia fazer. E essas crenças foram mudadas, né? Então, o princípio da vida é o reino de Deus, como você disse. O primeiro caminho é entregar a vida para Jesus Cristo, porque não adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma. O princípio é servir. E não adianta você ter tudo aqui nessa terra, igual você está falando. Às vezes as pessoas trabalham para ter carro, casa, ter prazeres, viagem, mas vai ser tudo consumido pela terra. Gente, imagina o planeta Terra pegando o seu reino e fazendo outras pessoas que vão desfrutar. Né? Dinheiro é muito bom.
O dinheiro é bom, Ele é bênção, mas ele tem que ter propósito. mas tem que ter propósito. E primeiro, a paz tem que estar dentro de você. A paz, porque a gente não compra a paz. A gente não compra. Você falou aí de propósito de reino, né? É aquele versículo que fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Olha a ordem. Buscai primeiro o reino de Deus. Então você vai buscar primeiro. Olha aqui, vocês que estão me ouvindo. Busca primeiro o reino da justiça, que é o reino de Deus. Ele é a primeira riqueza. E a sua justiça, porque somente com a justiça você vai discernir o que é bom e o que é ruim para sua alma, que é o que? As suas emoções. E as outras coisas que é casa, carro, são acréscimos. Tem pessoas que estão escravizadas, acorda cedo todos os dias, chega cansado em casa, toma um banho rápido, nem percebe, não percebe os filhos, não percebe a esposa, não percebe o marido, tá uma canseira, já tá querendo dormir para levantar amanhã de novo e começar a trabalhar de novo. Que sentido tem, Ana? A pessoa está correndo atrás dos acréscimos. Isso. Sacrificando. Quem trabalha muito, quem fica sacrificando a troca de provisão física é escravo. Você é filho ou é escravo? É verdade. Nós somos filhos. Nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros de toda a abundância que Deus deixou. Será que tem sentido você trabalhar tanto e você não ver seu filho crescer? Não ficar 40 segundos olhando o rostinho dele, brincando com eles. Tem pessoas, Ana, que levantou agora, 7 horas da manhã. Tem pessoas que levantou agora, 7 horas da manhã. O café estava servido na mesa. Bebeu o café, comeu o bolo, lá um exemplo, tá? Com o telefone pensando na conta que vai pagar meio-dia. A pessoa foi roubada no presente, ela não sentiu o gosto do café, ela não sentiu o gosto do bolo. Por quê? Porque o ser escravo, ele te rouba, ele te condena. Ele te rouba prazeres do tempo presente. Você fica focado demais no passado e focado demais no futuro. E você perde o presente que Deus te deu para você ter atitudes de justiça, para você construir uma visão de futuro, que a provisão vem de Deus, como nós aprendemos. A provisão vem de Deus. Você age aqui para você construir lá. E espírito, ele é ilimitado. Se você pensar agora num carro, por exemplo, você tem condições de comprar uma limousine hoje? Não. Eu não tenho. Por enquanto. O meu pensamento, pode entrar, filha. O meu pensamento, ele não tem limite. Mas no meu pensamento, eu posso andar de limousine e eu posso... Bom dia, minha linda, minha moça aqui. Que linda! Fala bom dia para as pessoas. Bom dia. Como é que você está? A mamãe já vai, viu? Aí, Ana, no meu pensamento, eu posso construir essa realidade. Olha pra você ver o tanto que o espírito é livre. O seu espírito é livre para você pensar o que você quer. Eu posso imaginar eu em outra casa, eu posso imaginar eu em outra roupa, eu posso imaginar a minha vida, a minha personalidade em outra profissão. Você cria a sua realidade. Exato. E aí, a física quântica que a gente falou que ia falar. A física quântica, mas a física quântica tem a ver com Deus. Qual que é o nome de Deus? É o como de Deus, a física quântica. A física quântica é fé. Qual que é o nome de Deus? Você sabe o nome de Deus? O grande eu sou. Eu sou. Aqui que você vê, eu sou vem de quê? De ser. Vem de essência. O que você fala que você é, você está assinando a assinatura de Deus. Você está falando assim, por exemplo, se você falar assim, ó, eu sou lerdo. Um exemplo, a gente fala brincando. Eu sou lerdo. Você está assinando um contrato com a essência do Criador que te fez, que você vai ficar lerdo. Então você tem que falar, eu sou próspera, eu sou vencedora, eu sou filha amada, eu sou abundante, eu sou generosa. Se você começar a assinar na sua essência o que Deus te criou para ser, você pode ser quem você quiser ser. Isa, sabe o que eu falo? As coisas são tão simples que o ser humano complica. É muito criativo, é filho de quem? Isso que você está falando é de uma profundidade. Isso tinha que ter sido falado aqui. Deus te usa demais. Amém. Amém. A gente vai colher o fruto daquilo que a semente que a gente planta. E aqui? As palavras são sementes. A nossa realidade, através do que a gente pensa, sente, fala. Se todo mundo... Por que Jesus falou assim? Vigiai e orai. Porque o vigiar vem antes de orar. Porque tudo que você pensa, tudo que você fala e tudo que você sente, você vai atrair para sua vida. Você vai ceifar. Então, quando eu me pego murmurando, eu falo, puxa vida. Mas treine até se tornar. Exato. Se tem a consciência, vamos sair do caminho, não é isso, Ana? Então, assim, a reclamação, a murmuração, as palavras negativas, os pensamentos ruins, nós temos que vigiar 100% todos os dias da nossa vida. Entendendo que o que você pensa, sente e fala, vai atrair para sua vida, você vai colher isso. Exatamente. Olha o tanto de chave na cabeça de quem está aqui ouvindo. Exatamente, Ana. Não posso fazer agora, né? Às vezes não
não terá uma oportunidade, eu falo, abraça essa oportunidade, porque ali realmente as coisas acontecem. Começa a vigiar isso na sua vida. Primeiro, pede Jesus força, porque sem ele a gente não consegue pensar certo. Olha, sem o Espírito Santo, sem Jesus, você não vai conseguir pensar certo, porque o pensamento você não consegue tirá-lo, ele é substituível, né? Se eu falar com você, não pensa no elefante cor-de-rosa, você já pensou. Então, quando vier um pensamento negativo, um pensamento ruim, o que eu falo? Deus é comigo. Deus já mudou essa história. A justiça de escolher o bem e o mal está com ele. Está com o ser humano as escolhas. E a justiça está em Deus. Por isso que a gente tem que seguir, né, Ana? Bem, nós temos o sim, o amém de Jesus. Pensa o quanto isso é maravilhoso. Então se a pessoa vigiar os pensamentos, o que vê, o que fala, tá com a vida feita já. Já tá meio caminho andado. Ana, eu lembrei de uma situação aqui do meu sobrinho, ele tem 11 anos. E eu fiz uma chamada de vídeo com ele essa semana. E ele foi numa festa de aniversário e ele pegou um pedaço de bolo para levar para minha mãe, que é avó dele, né? Uhum. E aí ele ficou sentindo muita culpa, sabe? Ele chorou porque o bolo tinha acabado e ele comeu o bolo e a minha mãe não ia comer o bolo. E esse menino chorou e ele falava assim, olha, eu sou incompetente, eu sou burro, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí nesse momento, no mundo espiritual, quando você fala eu sou, é a mesma coisa que você tá indo lá no cartório e registrando uma cláusula a seu respeito. Aí eu falei com ele, você é filho amado do Senhor, não diz isso, porque tudo que você fala, eu sou, você está assinando um contrato. E Deus, sendo justo, ele respeita a livre escolha, ele respeita a sua fé. Então, gente, eu falei já muitas besteiras na minha vida antes do método Cid. Eu meço as palavras. Às vezes vem, né, Ana? Nossa, eu já volto, já pego o caminho de volta. Não. Eu sou filha amada, eu não aceito mais o que os meus pensamentos me dizem ao meu respeito por causa da circunstância que eu estou vivendo. A circunstância, ela não define quem você é. O que você viveu lá no seu passado, traumas, abusos, talvez você perdeu uma pessoa muito querida, a sua vida acabou. Isso tudo pode ser transformado com novas memórias, com novos significados. Porque... gente, a sua essência, ela é muito valorosa para Deus. Existe outra pessoa igualzinha a você, Ana, nesse universo? Não existe. Não existe. Você é uma pessoa única. Olha para você ver, você pode criar algo que é seu, para que ninguém precisa te imitar. Olha o respeito de Deus com você. De respeitar o que você quer, o que você não quer. Você pode escolher o que você come, você pode escolher o que você sente. Você pode escolher servir o reino de Deus ou o reino das trevas. Você é livre. O que você vai escolher hoje para sua vida? Será que os seus resultados, os seus frutos estão bons? Será que o que você coloca na sua mesa está te trazendo alegria ou está te trazendo amargura? Está te levando para a vida eterna ou para um caminho de morte? Mas aí é que tá. A sua razão só vai até onde sua emoção permite. Exatamente. A consciência que você você não está livre para fazer suas escolhas. Enquanto as suas emoções te dominarem, você está presa a elas. Isso é forte? Não, você tá doido. E talvez, igual você falou de consciência, né? A consciência aponta para você aponta para a própria sabedoria, para o próprio entendimento e discernimento que vem de Deus. O que tem que fazer, mas as suas emoções vão te limitar. Exatamente. Se você hoje, por exemplo, tá colhendo frutos ruins, seja no casamento, na educação dos filhos, na vida financeira, às vezes está enfrentando uma doença aí que amola, que machuca, problemas emocionais, psicológicos, você tem que questionar por que eu estou alimentando disso? Exatamente. De onde que vem isso? Por que meu casamento está assim? Faça a pergunta. Por que a minha conexão com meus filhos estão dessa forma? Por que a minha vida financeira não deslancha? Por que a minha vida profissional não vai? A hora que você começa a se questionar, você começou a entrar na consciência. Aí quando você entra na consciência, você vai receber de Deus a justiça dele. Aí você vai começar a perceber, opa, por quê? Que a minha vida financeira não deslancha. Às vezes você põe a culpa aí no governo. É por causa do governo. É por causa disso. Talvez é porque você não se capacita. Essa é a verdade. Habilidade. Isso. Exatamente. Você não se capacita. Você não corre atrás. Você gasta muito. Você não administra o seu dinheiro. E quando você tem a consciência do que você está fazendo de ruim para sua vida, você começa a criar um plano de ação para mudar essa realidade. E toda ação gera resultado, né, Ana? Toda ação gera resultado. Toda palavra gera resultado. É igual 2 mais 2 é 4. É uma matemática. Começa a agir hoje diferente na sua saúde. Alimentar bem. Fazer atividade física. Daqui um mês, qual é o fruto que você vai alimentar dessa sua obra? Nós somos lavradores aqui nessa terra. Exatamente. Mas, fenomenal. O princípio da mudança é trazer para si a autorresponsabilidade, né, Isa? Entendendo que a gente é fruto das nossas escolhas. Mas... às vezes a pessoa está se culpando e pensando assim, mas eu não consigo, eu sei que eu preciso parar de alimentar mal, eu sei que eu preciso estudar mais, eu sei que eu preciso, mas eu não consigo sair do lugar. E se cobra, né, Ana? E aí sente o quê? Culpa.
Sente culpa, eu não deveria ter comido doce porque eu estou numa dieta. Aí vai lá, escondido, aquela ânsia, aquela emoção, porque você está sendo dominado pela sua emoção. É por isso que você se... É uma crença. Exatamente, aí a pessoa se culpa. Né? Então, todos nós temos desafios. Eu tenho os meus ainda para enfrentar. Todos nós, coisas que eu falo assim, puxa vida, por que eu tô tendo essa reação? Puxa, por que eu tô fazendo tal coisa? Por que eu tô deixando de fazer o que eu preciso fazer? Por que eu tô procrastinando nisso? São as minhas emoções, são as minhas crenças, são as historinhas que eu conto para mim mesma, das minhas verdades. Porque às vezes eu tenho verdades em mim que não são as verdades minhas verdadeiras, reais. Então eu preciso Amamos o... E, como a gente disse, o método CIS é uma ferramenta que vai ajudar demais você, como tem me ajudado, né? Eu fui para o método CIS, meu marido foi e meio que fiz uma imposiçãozinha para ele, vamos dizer assim, né, Isa? Falei, você precisa ir, você precisa entrar nessa jornada comigo. Ele foi, ele ficou até um pouquinho resistente no começo, mas depois a mente dele explodiu, ele está com a vida transformada. Ele me falou que ele está faturando 2 vezes mais. Em 15, 20 dias de método CIS, ele começou a faturar 2 vezes mais. Olha. Ele mudou a consciência, ele entendeu que ele precisa buscar o conhecimento, ele entendeu. Isso eram coisas que eu falava. Ninguém muda a cabeça de ninguém, gente. Ninguém muda a consciência de ninguém. Ajuda, pode ajudar. Igual a gente está fazendo aqui, né? Trazendo viradas de chave e tudo. Mas só toma uma decisão de querer mudar. Quando você toma essa decisão e fala, olha, realmente, eu preciso de ajuda, e eu vou buscar essa direção que vocês estão falando. Pode apostar, eu falo isso aqui com toda a paz no meu coração. Também. Primeiro, a Isa disse, buscar o reino dos céus e a sua justiça. Viver princípios cristãos. Entregar o seu coração para Jesus, porque o nosso coração é enganoso, né? Então, quando você fala assim, Jesus aqui, ó, não quero viver mais do meu jeito, eu já vivi até aqui do meu jeito, não deu certo, eu quero viver do jeito do Senhor, eu quero viver pro Senhor, me ajuda. Quando você se submete a Deus, Ele já está ali presente na hora, independente dos seus erros, das suas falhas. Jesus não vai olhar para isso, ele vai olhar para você e vai te ajudar. Ele vai querer que você faça, né? Ele não julgou ninguém. Aquela história lá da prostituta, todo mundo queria condenar aquela prostituta como E aí ele falou, qual de você que não tem pecado atira a primeira pedra. Todo mundo soltou. E aí ele disse para ela, vai e não peques mais. O que isso aponta? Daqui, presente, para frente. O passado, o seu passado, ele pode ser anulado agora. Você pode significar seu passado e não ficar gastando energia nele. Quanto mais você fala do seu passado, das suas mágoas, da sua ofensa, o que aconteceu com você ontem, você está alimentando desse sentimento ruim, é como você estivesse comendo um alimento podre. Você vai vomitar isso em reclamação. Se você reclama, você está vomitando um alimento que não te fez bem. Baixando a sua frequência, quanto mais baixa a sua frequência, mais coisas ruins você vai atrair para sua vida. Tudo é tão sensacional. Tudo tem uma engrenagem, tudo tem uma ligação. Tudo é quântico, tudo é sinergético. Então, se o ser humano entendeu o que a gente está falando, quem está aí, quem ouvir isso aqui, porque isso aqui é muito de Deus para sua vida, eu tenho certeza absoluta disso. Quem entender isso aqui, eu espero que muita gente seja alcançado por essas palavras aqui, pelo que a gente está ensinando, né, transbordando, vai mudar de vida. Não tenha dúvida que a sua vida vai mudar. Exatamente. Está muito melhor, porque é sensacional. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, se seus olhos são bons, todo o seu corpo é luz. Luz aponta para essa vibração que você está falando, para essa frequência, você atrai coisas boas. Não já aconteceu um dia de você assim, tá mal, tá chateada com uma situação, vamos falar do passado? Se foi, a gente começou essa live às 7 horas da manhã, não foi isso? Já é passado, nós não temos controle. Exatamente assim, Isa. Não voltamos mais em 7 horas da manhã. E agora é 8h23. 8h24 não está no nosso controle. Pode acontecer qualquer coisa que mudar tudo. Olha para vocês verem que a gente não tem controle nem do futuro e nem do passado. Se você está alimentando alimentos de ontem, vamos imaginar uma maçã, vamos esquecer geladeira. A maçã, você compra ela e deixa ela na mesa 15 dias. Se você comer ela, vai te fazer bem? Ela vai te fazer mal, porque ela vai ter fungo, bactérias, vírus. Aí o seu organismo, como ele é de Deus, ele vai rejeitar essa maçã e você vai fazer vômito, você vai passar mal para tirar isso de você. Assim também são os sentimentos ruins que as pessoas te causam, os seus traumas. Se você está falando, olha, minha mãe fez isso comigo, meu pai fez isso comigo, a colega de serviço fez isso comigo, há 1 minuto atrás você já está alimentando algo que não é novo, que é podre. Aí você começa a reclamar, você está vomitando na sua alma esse alimento, porque a sua alma, ela quer justiça. O coração do homem, ele tem sede de justiça, isso está bem claro na Bíblia. Você sempre vai buscar justiça para a sua alma. Então, gente, passado, ele rouba a sua energia. Então, por quê? Você
esses alimentos e tira, desocupa esse espaço e começa a viver agora, o presente que Deus te deu. Sem ansiedade, sem depressão. Sabe o que eu costumo falar? A fé conta pra frente. Até a gente... Eu tenho Deus na minha vida, eu sou uma pessoa de Deus, tô definida nisso, mas eu falho, eu peco, eu erro, não sou perfeita, nunca serei e não me cobro mais. Eu cheguei a ficar doente uma época, adoeci, porque eu não podia errar. Eu fiquei doente. A síndrome da perfeição está escravizando pessoas. Eu fiquei mal. Se eu falava uma palavra que eu não podia falar, ai meu Deus, entristeci o Espírito Santo. Aconteceu, fazer. Gente, eu vou errar. Só que o que a gente precisa entender? O pecado na nossa vida hoje, ele é um acidente. Ele é um acidente. Ele não é uma coisa que você... Não é rotina. Né? Tipo assim, eu vou pecar, depois eu peço perdão a Deus. Isso a Bíblia fala que você está pisando no sacrifício de Jesus. Imagina o que é isso, né? Mas tem solução também. Né? Isso que a Isa está falando sobre deixar o passado, a palavra de Deus diz, se você não deixar o passado, ele não pode fazer coisa nova. Exatamente, as coisas já passaram, tudo se fez novo. Tem um versículo que fala isso. Tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Isso é incrível. Deus, imagina Deus fazer tudo novo na sua vida. Dá oportunidade para Deus fazer. Mas para isso tem que deixar o passado. Perdoar quem te fez mal. As pessoas que te fizeram mal, elas são vítimas de outras vítimas. O que os meus pais fizeram? Meus pais são maravilhosos, foram pais incríveis, mas tiveram muitos erros e falhas comigo. Por quê? Porque são vítimas de outras vítimas. Preciso perdoar. Quando você perdoa, você está tirando uma carga de você. A sua caminhada vai ficar leve. E eu quero falar uma coisa muito forte sobre o perdão, Isa. O perdão, você não precisa, ele não precisa ser validado por sentimento. O perdão é uma decisão. Exatamente. E quando eu estou remoendo um sentimento ruim por alguém, ou por mim mesmo, que a gente precisa também se perdoar, eu levo para Jesus. Eu falo, meu Deus, aqui, ó, aquilo que eu falei no... Não consegue. Jesus, aqui, ó, eu tô muito chateada com essa pessoa, eu tô com raiva dela. Eu tô com vontade até de desejar mal pra essa pessoa. Eu sou de Deus, mas a carne grita. Claro, né? ansiosa. Precisa me ajudar, porque eu não quero esse sentimento dentro de mim, Jesus. Limpa, o Senhor falou que eu preciso perdoar, assim eu serei perdoado. Imagina no teu perdão de Deus, né? O que eu faço? Eu decido perdoar. Aí o mundo espiritual existe, o diabo vem e fica te acusando. Você não perdoou nada, você não perdoou, olha quem você é, traz acusação. Porque não é digno, ele não merece. Então o que eu faço hoje em dia? Eu falo, tá perdoado e pronto, acabou. Eu decidi. E aí o que o diabo faz? Isso aqui é uma ferramenta, tá? Sabedoria. Aí o diabo começa a te lembrar, mas ele fez isso com você. Olha o que ele falou com você. Olha quão mal essa pessoa é. Olha como o olhar dela é ruim pra você. Aí eu falo com o diabo assim, ou com as minhas narrativas, né? Eu falo assim aqui, ó. Quanto mais você me colocar contra essa pessoa, mais eu vou orar por ela. Aí eu começo, meu Deus, abençoa essa pessoa. Abençoa ela mais do que eu sou quer abençoar a mim. Prospera a vida dela. Mostra pra ela, meu Deus, o que ela precisa ver. Abençoa a mente dela. Aí eu começo a orar. Se não perdoar, se você ora pra pessoa, é impossível. Pergunta se vai pra frente os nossos Não vai, pensamentos. não. Ana, eu tive uma revelação aqui nessa sua fala. Glória a Deus. Nossa. Menina, é sobrenatural. E linkou com o que eu falei antes. Olha pra você ver, tudo é sinergia, né? Tudo. Somos dependentes de todo mundo. Aquela hora que eu mencionei que a gente não tem controle do passado e nem do futuro, e aí você traz essa consciência aí de você decidir perdoar, porque você está debaixo de uma obediência e você sabe que você não consegue nas suas emoções, porque ela é limitada, e você foi injustiçado. Gente, como que você vai perdoar uma pessoa da noite pro dia que te chamou de ladrão, que te caluniou, que te defamou, que falou mal de você, te causou um trauma, que te fez sofrer? É difícil, não é, Ana? Isso é injusto com o seu coração. Olha como. Não, simplesmente perdoei. Não é assim, gente, que acontece o processo. Quando você falou isso, eu lembrei do passado. Nós não temos controle do passado, não é isso? Isso. Mas Deus, ele é o quê? Ele está nos 3 tempos. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus, ele está aqui no nosso presente. Ele já sabe o que eu e você onde nós vamos estar daqui a 5 anos, 10, o resto da nossa vida. Por isso que ele pede pra gente pensar, assim como tu pensas, tu és. Ele vai fazer a nossa realidade conforme a nossa crença, a nossa fé, que vai apontar pro futuro. Agora eu te pergunto, Deus tem poder sobre o seu passado? O passado não tem como mudar. Já aconteceu, né? E tem, eu tive esse insight aqui agora. Me fala. Aí você falou ele o tempo inteiro. Olha aqui, Deus está lá no futuro e no presente. Significado daquilo dentro de... Ele vai lá e muda todo o seu significado, ele muda a sua crença. Um exemplo, eu tinha muita mágoa dos meus pais, porque eu fui expulsa de casa, morei de favor e fui expulsa de novo por causa deles. Eles foram plantando semente, todo mundo me expulsava. Então, é uma dor da rejeição muito forte. E eu perdoei de coração mesmo, eu não tô falando isso pra desonrar eles, entendeu? E foi muito bom.
decisão, você decidiu. E foi muito bom pra mim. Tudo que eu vivi no meu passado contribuiu pra ser quem eu sou hoje. Me treinou até eu tornar quem eu sou hoje. Agora olha pra você ver que interessante. Deus foi lá no meu passado, através do método CIS, e construiu uma obra lá no meu passado. Ele ressignificou. Mas eu tive que me submeter, que eu sozinha não consigo mudar o meu passado. Existem as ferramentas, e Deus deixou igual a neurociência, a física quântica, a psicologia, a TCC, que é aquele trabalho comportamento. Tem várias ferramentas no mercado. O Paulo Vieira, ele fez um pacotão de todas essas ferramentas, mas ele colocou na frente quem? Deus. Deus. A pessoa tendo a consciência, Deus vai lá. Nós não estamos construindo a nossa realidade, nossa visão de futuro? Sim. Deus também constrói a sua visão de passado. Olha que top. E para isso, você tem que decidir no presente. O presente, ele é seu. Deus deu um presente para você. Deus não pode falar assim, Ana, eu quero que você, a partir de agora, vá visitar hospitais. Ele pode falar. E Deus falou isso comigo. Uau! E aí você pode resistir, tipo assim, mas eu não quero tomar o meu tempo precioso para ir no hospital falar de Deus. Isso, você vai começar a ficar incomodada, mas a partir do momento que você aceita e você fala assim, Deus, eu me rendo, eis-me aqui. Aí o que ele vai fazer? Nesse momento você faz. Aí sabe o que você vai decidir passar, o que ele vai fazer? Ele vai trazer memórias na sua vida diferentes, vai construir lá atrás para você ficar capacitada aqui na frente para você realizar o que ele quer. Aquela moça que a gente compartilhou falou que a visão ela é sua, não é isso? Mas a visão é de Deus. E eu tava pensando uma coisa, existe a previsão aponta para passado. Deus tem uma previsão do meu passado. Por exemplo, se você foi abusado, eu conheço uma história de uma moça que foi abusada pelo pai aos 6 anos de idade, Ana. O pai pegava essa moça, levava para um amigo estuprar ela. É a verdade. E o amigo dava a filha dele, eles trocavam as filhas. Olha que absurdo. Demoníaco, né? E essa moça, ela é uma pessoa assim que tá em Deus, mas isso tava pesando tanto a vida dela, mas tanto, que ela só falava disso. Eu era inocente, ele fez isso comigo, ele não me amou, alimentando culpa e dor. Sabe, Ana? Ana, nós tivemos uma experiência tão maravilhosa que aí nós descobrimos onde que estava a raiz. E aí eu perguntei pra ela, você consegue perdoar seu pai? Ele já morreu. Não. Ela disse, não. Eu não consigo perdoar porque eu não merecia isso que ele me fez. O que o coração dela tá com sede? De justiça. Eu sou inocente, eu só tinha 6 anos. E pior que o pai não tá aqui pra poder nem pagar pelo preço que ela busca na alma dela. Aí eu falei com ela, será que você consegue decidir perdoar ele? Não pela sua alma, porque realmente você não tem condições. Ele foi muito injusto com você. Ele não deveria ter te amado, deveria ter cuidado de você. Aí, com certeza, ela deve ter sofrido muito. E aí, ela falou assim, não, então eu vou decidir perdoar, mas eu não sei se eu vou conseguir. Passou uma semana, ela começou a comentar comigo coisas boas do pai dela, que o pai dela, antes de morrer, despediu dela e foi fazendo tchau, até sumir. E que ela sentiu que aquilo ali era um sentido de perdão. Deus mudou todo o passado dela. Eu tava pensando, gente, Deus mudou o passado dela. A partir do momento das novas memórias que Deus trouxe na vida dela, aquilo que você falou, empilhou a dor, o pai não tá aqui pra fazer justiça, Deus justificou ela e ela conseguiu perdoar o pai dela. Ela tomou uma decisão, a partir de hoje eu não falo mais do meu pai. Ela tomou uma decisão. Então o que Deus fez? Deus entrou no passado dela e ressignificou o passado dela. E aí hoje ela é uma nova pessoa com uma nova mentalidade. Ela vai travar coisas na vida dela assim sensacional. E uma mulher que tem culpa, que tem problema com o pai, não consegue ter um casamento bom. Às vezes ela fica achando que ela é filha do próprio marido. Ou às vezes mãe do próprio marido. Quantas mulheres hoje ficam sofrendo um casamento e não tem intimidade com seus maridos? Porque sente que é filha, aquele marido bruto, carrasco, que castiga, que pirraça, que dá sentença. Não é, Ana? Porque a mulher atraiu isso. É a culpa tomada aos vícios emocionais. Exatamente. Se a pessoa carrega a culpa, ela vai atrair sempre uma sentença. A pessoa pode ser boa tanto que for. O homem pode ser bom tanto que for. Porque ela vai atrair o quê? Maltrato. Não é isso? Aquela pessoa fala assim, eu tenho o dedo podre. Tem não, bem. É a sua frequência que é baixa. Exatamente. E como elevar essa frequência? Isso que eu ia te perguntar. Como, Ana? Como elevar essa frequência? Existe alguma ferramenta que você faz no seu dia a dia? Diariamente, alguma rotina que ajuda você a sempre vibrar essa frequência quântica no mundo físico, emocional, espiritual? Conta pra gente. A primeira coisa é a dependência de Deus, do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito é o quê? Domínio próprio, paz. Não, primeiro, paz, alegria, amor, domínio próprio. Tem lá os frutos em Gálatas 5:20.
certeza, 5 alguma coisa. Depois vocês dêem uma olhada. Então fala assim, tá em É o Gálatas. fruto do Espírito. Só que como Deus nos dá a liberdade de escolha, como a Isa disse, se atentando para quê? As nossas emoções precisam ser tratadas. Precisamos trazer outros significados para nossas memórias e nossas crenças. Isso tudo são ferramentas, já. Mas primeiro é Deus, primeiro é o Espírito Santo, que nos fortalece nas nossas fraquezas. Eu sou totalmente dependente do Espírito Santo. Sem ele, eu não conseguiria lidar com nada. Eu sou totalmente dependente do Espírito Santo, porque eu sei, eu não era um ser humano muito fácil, eu era uma pessoa extremamente nervosa. Eu era um humano muito fácil. Eu era terrível. Eu vou dizer bem, uma hora eu vou contar o meu testemunho aqui para vocês, gente. Eu era terrível mesmo. Então, primeiro, o Espírito Santo veio moldar o meu caráter e controlar o meu temperamento, né? E entendendo de pouco tempo para cá essa questão vibracional, essa questão da crença, né? O método CIS, eu tenho que falar, foi algo O extraordinário. método CIS, ele é a raiz da nossa transformação. Claramente. Lá eu consegui realmente o que a Isa falou, trazer outro significado para o meu passado, para as minhas memórias. E com isso mudando as minhas crenças, então eu estou criando outra realidade na minha vida. Mas um fator muito importante é a sua vibração, a sua frequência, que a Isa está perguntando. Como? Primeiro, a sua comunicação. Como você se comunica, até a sua postura fala sobre sua frequência. Essa postura aqui. O que é, Ana? O que significa? Nada. Pessoa desanimada, sem perspectiva de vida, que não tem vontade para nada. Desanimada. É essa postura aqui, ó. Forte, empoderada, feliz. Lembrando que o nosso cérebro, ele é uma farmácia. E ele vai como que eu falo? Jogar componentes químicos, hormonais no seu corpo, de acordo com a sua postura. Olha que forte é isso. Olha que coisa forte. O corpo fala. O corpo fala. E o seu cérebro responde, né? Então, a sua postura, a forma que você se posiciona, você já está derramando aí compostos químicos no seu organismo, tá? E isso vai te ajudar ou não a vibrar frequências corretas, tá? O olhar que eu tenho no outro, o julgamento que eu tenho pelo outro, isso aumenta ou diminui a minha frequência. Porque quando eu estou julgando o outro, quando eu estou pensando mal do outro, eu estou me tornando igual, eu estou entrando na frequência dele. Vamos supor, o outro é errado mesmo, tem uma frequência baixa mesmo. Eu estou me alinhando àquela frequência. Você entra na medida dele, está escrito na medida dele. Se você julgar o outro com a mesma medida, você vai ser julgada. Aí você pega a medida vibracional do outro. Gente, Ana, isso é poderoso demais. Se você falar mal daquela pessoa, é muito simples. Eu já falei muito mal do meu marido, eu pedi perdão a ele ao público. Eu passei uma vergonha com uma pessoa muito querida, sabe? Assim, muito grande. Eu falava mal do meu marido para todas as amigas. E desonrar uma pessoa é muito... espiritual. E aí, Ana, pensa pra você ver. Agora eu matei a charada desse versículo. Nesse momento eu nunca entendi ele. Você vai julgar o outro na mesma medida. Quando a pessoa fez algo errado com você, você mede ela, não é isso? Ela está numa frequência baixa com você. Vamos colocar uma medida aí, fictícia, de 1 a 10. A pessoa está com a medida 3 com você. Sendo 5 neutro, 10 muito bom. Se a pessoa... Filha, só um momento. Chama a Lolo pra te ajudar, só um momento. Ao vivo acontece essas coisas. Pede a Lolo pra te ajudar, bem, no melhor pode. Depois eu te ajudo, viu? Calma. Eu te ajudo normalmente, tá? Eu te ajudo. Daqui a pouco. Espera. Aí, Ana, olha pra você ver. Se a pessoa tá numa frequência ruim com você, ela te caluniou, ela te defamou, falou mal de você, um exemplo. É um exemplo. Essa pessoa tá com frequência boa? Nunca, baixíssima. E o que essa pessoa tá alimentando? Alimentos ruins. A hora que você começa a reclamar, você vomitando o alimento dela. Então, você está na mesma medida. Se ela está medindo 3, a hora que você fala, você também vai medir 3. Você vai baixar. É muito sério. Então, assim, tudo que é negativo, sua frequência vai ser negativa. Tudo é negativo. Se eu penso mal, se eu falo mal, até o meu respeito, se eu começo a pensar mal de mim, a pensar que eu não dou conta, que eu não consigo, tudo isso é frequência baixa, você vai atrair isso, pessoas negativas, pessoas que falam mal. Se você fala mal, você vai atrair gente que fala mal. Se você é ruim, você vai atrair maldade para sua vida. Se eu sou pão dura, eu vou atrair escassez para minha vida. Se eu nego ajuda ao próximo que está com fome, eu tenho que dar, eu vou atrair coisa ruim para minha vida. É assim, o que você planta, você colhe. E o que é alta frequência? A primeira alta... Você quer ter uma frequência altíssima? Amor. Amor. O que é amor? Amor não é sentimento. Amor é sacrifício. É você fazer pelo outro o que você gostaria que fizesse pra você. Essa é a mais alta frequência. Não causar dano em ninguém, nem nada, nem circunstância. O outro que eu quero... Eu estou aqui servindo a Maíra. Você quer ter uma altíssima frequência? Sirva de todo o seu coração a Deus primeiro, depois ao outro. Sirva. Essa é a maior alta frequência, essa é a altíssima frequência. Quantas coisas você vai atrair para sua vida? Não pensando também em atrair, porque isso é fato. Isso é inerente.
Se eu estou agindo assim, é fato, eu não tenho nem que preocupar, gente. Eu não tenho que preocupar com nada da vida. Eu vou atrair o que é bom para mim. Então, vigiar os pensamentos, vigiar a comunicação, vigiar o que fala, principalmente os pensamentos. Porque tudo, a boca fala do que está cheio. Esse coração, na verdade, é um pensamento. Eu tenho que vigiar os pensamentos. O que eu estou pensando em relação ao outro, o que eu estou pensando em relação à vida, o que eu estou pensando em relação aos problemas. Porque a palavra de Deus fala o quê? Alegrai-vos por passar por várias tribulações. É tudo da graça. Porque quando você passa uma tribulação, uma humilhação, uma perda, seja o que for, se você olhar com bons olhos e pensar assim, isso aqui vai cooperar para o meu bem, isso é fé, isso agrada a Deus, você vai subir de nível. Não tenha dúvida que você vai subir de nível. Agora, quando você olha para a tribulação, reclama, não é possível. Eu tô fazendo. Vítima sofredora. Bem, você vai abaixar, a vítima sofredora vai abaixar a frequência, vai desagradar a Deus, vai atrair coisa ruim. É fácil, eu não posso dizer que é fácil, mas é um treino, é aquilo que a Isa falou. Treine até se tornar. Essa frase é do Paulo Vieira. Treine até você se tornar. É todos os dias você construir um tijolinho na sua personalidade, na sua essência. É isso? É isso. Mãe, pode concluir? Então, a frase é essa. Se torne cada dia uma pessoa melhor para Deus, para você e para o próximo. Se você estiver dentro de você, vigiando, que Jesus falou, vigiai e orai. Vigiando os seus pensamentos. Vigiando o que você pensa em relação às dificuldades da vida, que elas vão vir para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, sabe? Então, quando você se conecta a Deus, se conecta às suas emoções, entende que você precisa de ajuda com as suas emoções, que você só vai até onde as suas emoções permitem, você tem essa consciência e busca ajuda, você está numa jornada incrível que vai te levar ao sucesso. Não tem erro. Eu estou preparada, Isa, e eu vivo essa jornada feliz. Dia não preocupada, porque eu sei que as coisas vão vir. As coisas vão acontecer. Eu sei que Deus é comigo, eu sei que eu estou debaixo de um propósito, eu não estou órfã. Eu tenho um pai zeloso, um pai amoroso, um pai que se compadece de mim, me guia. Sabe? E ele só quer que eu obedeça a ele e cumpra. Então eu estou debaixo de um propósito, eu estou tranquila, eu estou em paz, eu estou vivendo o meu dia a dia feliz, fazendo o meu melhor, né? Vivendo o que eu estou aprendendo, me tornando uma pessoa melhor a cada dia. Lembrando que eu sou um ser humano falho, cheio de erros, mas né? E é isso. Tá. Só um momento aqui, filha. Agora não, viu? Tá faltando 15 minutos, tá bom? A mamãe vai te ajudar depois, tá bom? Ou você acordar e calma. Isso está bom. Não tem problema, a gente vai resolver. A minha filha tá com um pouquinho de ansiedade aqui, Ana. Preocupada com o futuro, porque o controle da televisão parou de funcionar. Olha, você vê que interessante. A ansiedade te rouba o presente, né? E a depressão, ela também te rouba o presente. A ansiedade rouba o seu presente, porque você gasta energia no futuro. E a depressão rouba o seu presente, porque você gasta energia pensando no passado, as coisas que você sofreu, alimentando comidas podres, resumindo. E você pensar no futuro, é a mesma coisa que você pegar, plantar uma lavoura e colher antes do tempo. Se você plantar um milho e não deixar ele granar e comer ele antes do tempo, você vai ter os nutrientes bons? Não vai. Não. Então você precisa de tudo, há tempo para tudo. A gente precisa administrar passado, presente e futuro, administrar tudo que a sua alma alimenta, o que o seu corpo alimenta e o que o seu espírito alimenta. O Espírito de Deus, ele alimenta de quê? De justiça. É você ser verdadeiro, sincero, buscar a primeira justiça. Olha a ordem, buscar a justiça de Deus e as outras coisas é acréscimo. E outra coisa, amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo, como a mim mesmo. Então, se você não... Eu primeiro. Eu amo a mim. Amar não tem como você amar o próximo. Você como que eu vou doar o que eu não tenho? Eu preciso doar o que eu tenho. Não é isso, Ana? Então, assim, nossa, foi maravilhosa essa live. Eu aprendi muito com essa live. Que coisa boa, eu também. Eu falo isso. Muito. Você falou uma coisa aí, não lembro muito bem as suas palavras, mas quando a gente se coloca à disposição de servir, a gente aprende tanto. Aprende. Quantas viradas de chave eu tive aqui com as suas falas? É um rio, é um rio. Eu falo coisas que é tão do espírito que depois eu paro pra pensar, falo, aquilo ali. A gente sabe que é de Deus. Não é da gente. Não é. Não é. Teve uns insights que eu tive aqui na sua fala. Você me fez entender versículos que eu já tinha lido e tentado, gente. E a Bíblia, ela é tão interessante. Tem sequência. Tudo tem sequência. Tudo. Muito maravilhoso. Tudo tem ordem. Assim como os planetas, né? O planeta Terra é o terceiro. Tem um porquê. Por que será que o planeta Terra é um terceiro? Tem muitos mistérios que não foram nos revelados ainda. O planeta Terra segue sua órbita, a Lua tá lá no lugarzinho certinho. Se ela sair do lugar, o rio desaba no planeta. A natureza tem uma ordem. O bebê, para ser gerado, é 9 meses. Pode até nascer antes, mas com risco de vida. Você planta um milho, você tem que esperar o tempo para colher. Você planta uma mata de eucalipto, você tem que esperar o tempo para colher. Na nossa vida é a mesma coisa, Ana. Tudo
Bíblia, antigamente eu lia os versículos, rápido, lia e fazia um pensamento. Agora não, eu pego cada pedacinho e ponho ele em ordem. Sabe o que eu descobri ontem? O amor não é o primeiro. É a justiça. Você não consegue amar se você não for justificado. E se você não é justificado por aquele que te ofendeu, tem alguém que te justifica. Tem. Deus te justifica. Ele pode te honrar. A justiça não vem de honra. Deus fala muito de honra, mas o ser humano busca o quê? Fama, ostentação, viver de aparência. Será que adianta eu mostrar aqui um pernil assado que eu consigo comprar no mês, sendo que eu tô passando outras misérias, mas no Instagram eu quero mostrar? O ser humano quer ser famoso pro ser humano. Falta de identidade. Exatamente. A pessoa que tem identidade, ela tem que fazer, ela tem que, né, se mostrar. Exatamente. Na verdade, é uma consciência errada, mas aí se você tiver consciência o que é honra e o que é fama, você vai escolher, não, eu não quero fama, eu quero uma honra que vem de Deus. E não precisa ser o homem. É honrado aquele que o honra, né? Quem honra. A frequência, quem honra está numa frequência alta. Para que o nome dele seja sempre glorificado. Exatamente, né? Ana. Eu vou te fazer só mais uma última pergunta, porque a nossa live já está quase 2 horas, você viu? Jura? Nossa. Sério, eu nem imaginava que isso tanto. Eu achei que a gente ia falar 1 hora. Só um minutinho. Eu tenho uma pergunta aqui, né? A gente já falou que a gente fez o método CIS. Se alguma pessoa que está ouvindo essa live estiver interessada em fazer o método CIS, procura a Ana ou me procura. Nós duas podemos ajudar. Sim. A Ana, ela pode te ajudar. A Ana faz um trabalho lindo lá em Bom Despacho, levando pessoas para entrar nesse rio, para se conhecer, né, Ana? E nós temos o mesmo propósito. Quem está engajado nisso aqui na minha cidade é o pastor Alex, mas lembrando que não tem nada a ver com religião e com a igreja. Ele é uma pessoa sensacional, um homem de Deus e um homem super visionário, empreendedor. Assim, a família dele também é uma bênção, a esposa, as filhas. Ele é um homem, assim, maravilhoso mesmo, que eu respeito muito. E ele está trazendo o Global para Bom Despacho. Vai ter agora em São Paulo? Global. Gente, o Global. Gente, é o Bom Despacho região. Vai ter o método CIS global lá em Bom Despacho. Eu posso explicar, Ana, o que é o método CIS global? Gente, o método CIS, ele acontece presencial algumas vezes por ano. Média 4, 3, 5 vezes por ano. E aí vai mais pessoas, mas também acontece ele no mundo inteiro. Acontece em alguns países e acontece em todos os estados do Brasil via global. Que é o quê? Reúne pessoas e as pessoas, elas absorvem o conteúdo presencial pelo telão. A pessoa recebe a mesma coisa, ao vivo, com os treinadores da Febracis, com pessoas, com monitores, que vai te ajudar a absorver e reprogramar suas crenças como se você estivesse lá. Teve pessoas que falou que é a mesma coisa, e teve pessoas que falou que é melhor, porque são menos pessoas, são grupos menores. Eu fiz o presencial na Expo Minas, com Paulo Vieira, mais de 5.000 pessoas, e fiz o global. Eu vou falar para você, eu prefiro o global, que é na cidade, 1000 vezes. Porque no presencial com Paulo, as pessoas, tem muita gente ali que não tá se sabotando, que não tem muito interesse, tá ali, eu não sei nem por qual motivo. Desvio. Elas vão ao banheiro o tempo todo. Eu sou uma pessoa que eu tenho que estar muito focada. Tudo me tira atenção. Então isso me atrapalhou muito. E lá no presencial, eu vi o Paulo Vieira pequenininho, porque era muito grande o lugar, lá na frente. Então não assistia por ele. Eu assistia pelo telão enorme que estava na minha frente. Então, global. E o global, ele é uma experiência tão incrível quanto a presencial, só que você consegue ficar mais focado, você consegue absorver muito mais com isso, você tem os monitores, a mesma experiência que as pessoas têm lá, você tem no global. A pessoa que traz aqui, no caso o Alex, ele passa por um crivo de excelência, de telão, de som, de cadeira, para que a gente viva a mesma experiência. Porque a entrega do Paulo é extraordinária em relação a tudo. Eles contam até o prazo que as pessoas vão ao banheiro, se aquela quantidade de banheiro é suficiente. O prazo, eles contabilizam tudo para criar uma experiência extraordinária. Extraordinária, porque as emoções falam, né? Elas gritam. Nós teremos aqui em Bom Despacho Global. Tudo que acontecer no presencial vai acontecer aqui. Eu fiz os dois, o presencial e o global. Posso falar que o global... Eu só fiz o presencial, eu não sei a experiência do global. O meu marido fez, tá? O global. O meu filho vai fazer o próximo agora, o global. Olha... E o valor também do global é bem mais em conta, né? Bem mais em conta. Está com 30% de desconto, parcelado de 12 vezes. Não sei quanto vai dar, 12 de 150, uma coisa assim. Em média isso, né? Mas pode acreditar, é o maior investimento na sua vida. Às vezes tem pessoas que investiram aí 5, 6 anos de faculdade, muito
muita razão, cognição, mas o emocional tá embaixo. Não adianta nada você ter conhecimento e você reter ele. Reter. Você tem que ter o conhecimento, o sentido, para você transbordar. Não adianta. O emocional tem que estar alinhado à razão. Quando está alinhado, a pessoa explode. Sim, o global, aí em Bom Despacho, assim, de média, quantas pessoas? Olha, eu acredito que umas 30 pessoas. Esse agora... Uma pessoa falou algo muito interessante do global que eu fiquei bem curiosa, sabe? Sim. Quando você está, por exemplo, no presencial, você está ali com mais de 5.000 pessoas, você cria conexão só em volta da sua cadeira, não é isso? Você tem uma frequência limitada. Agora, quando você está no global, por exemplo, uma sala de 30 pessoas, todas as 30 pessoas conectadas, vivendo a mesma experiência de impacto emocional, você consegue conectar até com todas. E você cria mais amizades, mais experiências espirituais. Pessoas que estão na mesma frequência. Exatamente. E aí, a energia do método CIS do Paulo Vieira é como se ela fosse um relâmpago em 30 pessoas. Agora, imagina a frequência lá do método CIS, um relâmpago em 7.000 pessoas. Tá vendo como é diferente? O global deve ser muito bom. Para vocês que estão nos ouvindo aí, olha, aproveita. Vai ser agora em agosto, Ana. Eu esqueci a data. 14 e 17 de agosto. Pois é, 14 e 17 de agosto vai ter o método CIS global em Bom Despacho. Ele tem um custo melhor, é mais ou menos uns R$1.000 de diferença, mais ou menos, tá, gente? Parcela em 12 vezes, você vai viver tudo. As pessoas que são de Pompéu, é um lugar muito perto para você ir. Pra que você vai esperar um outro presencial? Talvez por que você vai esperar ano que vem? O que você pode viver agora? Quantas coisas mudadas. Eu tenho pressa, tá? Exatamente. As mudanças acontecem rápidas, sim, quando você se posiciona, quando você decide tomar uma decisão na sua vida, e a partir daí, enquanto você... O morno, quer saber a verdade? O morno, Deus quer vomitar. Tá? É um morno, ou você é assim, ou você é não. A Bíblia fala que o morno é como a onda do mar, que vai e leva inconstante em todas as suas escolhas. Vai pra onde tá bom, né, Ana? Não tem foco. Decida ter uma vida abundante. Decida ter uma vida extraordinária, uma parte de uma decisão. O como é com Deus. O como é com Deus. Nós só temos que nos posicionar. Sair do lugar. A fé sem obras, ela é morta. O que é obra? É ação. Você tem que agir. Exatamente. A fé sem obra é morta. Você quer ser um médico, mas você não vai lutar para ser um médico, você não vai agir para ser um médico. É a mesma coisa. Você quer ter suas emoções curadas, você quer cancelar, rasgar a nota promissória do seu passado, mas você não vai fazer nada. Você precisa agir. O que pede ajuda. Exato. O humilde sabe que precisa de ajuda. O orgulhoso, Deus resiste aos orgulhosos. Você falou de Naamã. Deus deu uma oportunidade de escolha. Ou você vai pro lago, mergulhar 7 vezes, ou não tem jeito. E o que Naamã precisou? Daquelas pessoas que estavam ao redor dele para incentivá-los. Vai, não custa nada. Nós estamos sendo essa pessoa aqui agora, aqueles amigos de Naamã. Porque ele não queria ir, ele não queria se submeter. Exato. Mas aqueles amigos estavam ali, vai. O meu país é mais limpo que esse, cheio de narrativas, historinhas que a gente conta para se sabotar. E os amigos lá, não, mas vai valer a pena. O que custa? E ele foi. E o que ele se tornou? Então nós estamos aqui como aqueles conselheiros de Naamã. Quebra esse orgulho. Vai fazer o que tem que ser feito. Vai se ajudar. É um investimento, né, Ana? É um investimento. É o maior investimento. Eu queria ter feito o método CIS com 20 anos de idade. Também. Essa é a minha dor. Eu queria ter feito com 20 anos de idade. Talvez eu não teria vivido tantos fracassos. Eu saí de lá com esse sentimento, mas a fé aponta pra frente. E Deus, ele tem plano pra todo mundo. O povo de Israel não viveu no deserto 40 anos. As escolhas dele, não era pra Mas aqui, eu vivi 40 anos. Eu necessitei sofrer os 40 anos. E talvez Deus, ele deixa a gente... É um treino. Eu estava sendo treinada para quebrar o orgulho. Como que o orgulho não estava... Eu acredito que é pra gente testemunhar mesmo. Exato. Pra tanta coisa na minha vida que não era pra eu ter feito. Tinha um caminho mais fácil e eu não segui. Exatamente. Sabe? Mas tinha peso na minha vida. Porque eu saí do método CIS assim, puxa vida, por que eu não fiz isso aqui antes, meu Deus? Ter tantas escolhas. A criação dos meus filhos, eu falo assim, que Deus, ele tornou maldição em bênção na minha vida. Ele foi muito misericordioso comigo, meus filhos são maravilhosos. Mas a criação foi péssima. Eu fui aquela mãe acusadora, fui aquela mãe que obrigava a fazer do meu jeito, impaciente, orgulhosa, nervosa. Sabe? Deus teve muita misericórdia de mim, porque era pra eu ter colhido coisas, né, muito ruins. Mas Deus... Hoje, com o conhecimento que eu tenho, os meus netos vão colher frutos extraordinários pelas minhas escolhas. Os meus filhos colhem hoje também. Você vai
O meu marido agradece todos os dias. Ele é muito grato por tudo que o método CIS está fazendo na nossa vida. Deus, né? Através do método CIS, eu gosto de falar assim, gente. É tudo Deus. Tá? Porque quando meu marido foi, eu falava com Deus assim, meu Deus, eu sei que é uma ferramenta do Senhor. Transforma a mente dele através do método CIS, Senhor. Tudo é o poder de Deus, gente. Eu não coloco a minha força nas coisas, nada. A minha força está em Deus. Tudo provém dele, tá? E ele convence, para começar, o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Com certeza. Mas ele tem as ferramentas dele também. E eu creio que o método CIS é isso, Paulo. CIS realmente bênção mesmo. Eu conheci o Paulo Vieira pelo YouTube. Eu tava num momento, assim, de muito fracasso. E é um vídeo antigo dele, CIS em Família. Você já assistiu aquele vídeo dele? Não. Foi se não me engano, ele fez ele na pandemia. Não sei, não lembro. Quando olha, eu segui uma obediência. Quando eu ouvi aquele vídeo, nossa, é a mesma coisa que eu usei um óculos. Aí, Deus falou assim no meu coração, que era pra mim passar aquele vídeo pro maior número de pessoas possíveis. Pra você ter uma ideia, quem me conhece deve ter recebido esse vídeo. Porque foi obediência. Eu passei por todas as listas de contato, lista de transmissão, YouTube, pus ele em todos os meus grupos que eu sigo, Instagram, Stories. Eu espalhei o vídeo. Então, tipo assim, gente, se 10% de pessoas que eu mandei alimentar disso que o Paulo falou, vai ter uma nova posteridade nas gerações. Você foi restituída, você foi lá no passado, uma mãe que você disse isso, sem sabedoria. Mas essa mãe foi tão transformada lá no passado que ela hoje está aqui e Deus está trazendo o quê? Uma restituição. Ele está te restituindo com um novo sentido para os seus filhos, para os seus netos. E o que sentido tem, Ana? A gente vir nessa terra e não deixar um legado? Meu Deus, imagina você morrer e falar assim, quem? Ana Cristina? A própria... Um passarinho morreu. E não é sobre nós, Isa. É sobre Jesus. É sobre Deus em primeiro lugar. De Deus. Eu quero que meus bisnetos, se Jesus não voltar antes, falem assim, nossa, minha bisavó era uma grande mulher de Deus. Ela me ensinou, ela deixou esse... Né? Deus se manifestou tanto através da vida dela. E a gente não pode deixar a vida vazia. Sim. Eu até arrepio, Ana. Então vamos encerrar a nossa live, senão ela vai dar... Eu acho que eu ficaria aqui até a noite com você. Eu ficaria até a noite aqui com você, aprendi muito com você. Agradeço demais por essa live, porque ela também é um ato de obediência na minha vida. A minha também, né? Porque se a gente não fazer o que precisa ser feito, a gente nunca sai do lugar. E não precisa ser perfeito, Ana. Nunca. Colocar à disposição e fazer o que Deus, a visão que Deus coloca no nosso coração. E Deus, Ele colocou no meu coração para eu começar a fazer lives com pessoas sozinhas, começar a falar, transbordar. E você também, você tem esse chamado. Abrir stories, mensagem para as pessoas, mostrar uma experiência que você está vivendo, tudo que é bom, de boa fama, que é agradável, tem que ser plantado. Então vamos fazer um compromisso perante Deus hoje? Vamos falar mais? Com certeza. Vamos abrir a nossa boca mais? Não é só rede social, é no banco, é no caixa do supermercado, é numa fila. É um estilo de vida. Exatamente. Esses dias eu estava no hotel e uma moça estava limpando um corredor. Muito triste, Ana. Eu passei por ela e ela... Sabe quando a pessoa parece que chorou? Ela estava até travada. Eu abri a porta do quarto do hotel assim e uma força... Essa energia quântica, ela é o Espírito Santo. O mundo espiritual é o Espírito Santo. Vai lá e fala com ela que eu vou resolver a questão dela. Fala com ela. Ana, eu voltei e falei com ela. Qual o seu nome? Nem lembro mais. Por Deus, não lembro. Qual o seu nome? Ela falou o nome dela. Eu falei assim, olha... Você está passando por essa situação, mas Deus vai te honrar. Você é filha amada. Ele colhe as suas lágrimas. Você vai ser honrada onde você mais foi humilhada. Humilha-te, humilha-te. Espera com paciência, porque Deus vai te honrar. Parou chorando. Ela não me falou uma palavra. E eu abracei ela e saí. Então, assim, é isso que a gente tem que fazer. E Deus, Ele traz essa sensibilidade pra gente. E Ele traz também através das ferramentas do Paulo Vieira. Se eu ver uma pessoa assim, olha, nessa posição, essa pessoa tá preocupada? Ela está ansiosa. Será que eu não tenho um alimento que supre a necessidade dela ali? Por exemplo, a gente faz exame e não tá ali faltando vitamina C. Eu vou lá na farmácia e não compro a vitamina C e como os alimentos que tem a vitamina C? Eu sabendo que o meu próximo tá com ansiedade, eu posso ter um suplemento, uma nutrição emocional e espiritual para trazer para ele. Você está preocupado? Porque, olha, vai dar certo. Tenha paciência. O futuro não está no seu controle. Você está vendo que é simples? Nós temos a fórmula. E talvez uma palavra, gente, muda a vida de uma pessoa. É verdade. Pro resto da vida. É verdade. Uma frase muda. A palavra é semente. Ela gera frutos para a alma.
E as pessoas, elas vão lembrar de você não é pelo que você tem, não é pelo que você é pelo que você faz elas sentir. O que você está fazendo as pessoas sentir, Ana? O que eu estou fazendo? Né? Então vamos fazer esse compromisso perante Deus de falar mais, independente da circunstância. Eu falo assim, que é tão precioso, o Espírito Santo é tão precioso, ele conta tanto com o ser humano, que ele fala através de nós. O Espírito Santo, ele pode falar na mente, mas às vezes a pessoa está tão perturbada, tão preocupada, ele está ali falando, ela não ouve, ela vai usar algum dele. Ele só tem acesso àquilo que você limita, você não disse? A pessoa está limitada, aí ele vai usar outra pessoa que tem o acesso com ele, para falar com você. E quando a gente se coloca a servir, é impossível você não perceber o outro. É impossível mesmo. Eu aonde estou, eu pergunto para Deus, como eu posso te servir nesse lugar, meu Deus? O que o Senhor quer de mim? Coloque as pessoas certas, o que o Senhor quer falar? Eu me coloco à disposição de Deus. E é só isso, porque ao abrir a boca, Ele vai falar. E é tão extraordinário para quem serve. Sabe por quê? O que você está falando para o outro, muitas vezes está servindo para a sua vida. A gente aprende muito quando a gente está falando para o outro. Eu aprendi muito nessa live. Então, olha para você ver. A gente semeou, foi tão rápido a colheita que nós já comemos, nós já ceifamos do que foi semeado aqui. É verdade. E nós estamos nutridos. E quem recebeu alguma palavra que saiu da minha boca, da sua aqui, que veio de Deus, também vai ser nutrido para dar um novo sentido na vida. Isso é maravilhoso. Porque não tem sentido a vida sem Jesus. Não tem sentido, não tem mesmo. A verdadeira paz, a verdadeira alegria vem dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos dá pra gente ajudar ao outro, não é só para eu vou dar alegria, paz, vou dar um filho para essa pessoa, só para ela viver no cantinho dele. Não, é egoísmo, né, Ana? Ana, eu quero te agradecer agora, por esse acabou tempo e voltou. precioso. Nós vamos encerrar. Você iniciou a live com uma oração e ela também com uma oração. Minha bateria está prestes a acabar. Meu Deus, é a internet. A sua internet, Ana? Gente, só um minuto. Eu gostaria de agradecer todas as pessoas que estiveram aqui nessa live, entraram, saíram. A baixinha de Pompeu, ela falou que amou nós duas. Ana, cadê a sua internet? Isa. Ana, a sua internet caiu. Caiu a energia total da minha casa. Piscou, hora que eu falei Jesus Cristo. Ó, quem não acredita no mundo espiritual... Menina, e minha bateria vai acabar também. Aqui, ó, a hora que eu falei que é Jesus, o nome Jesus Cristo piscou a luz da minha casa aqui, tá? Glória esse nome ele é luz, está acima de todos os nomes. Ele é poderoso. Eu tenho nome, ele nos deu essa autoridade para vencer principados, potestades. Nós reinamos com Jesus. Com Isso certeza. É muito fala que nós reinamos com ele. E o mundo espiritual é obrigado a se submeter a esse nome glorioso, maravilhoso. Com certeza. A ele seja toda honra e toda glória, Ana. Ana, então nós vamos encerrar. Eu vou fazer uma oração. Quero agradecer primeiro a Deus por esse momento. Agradecer você pelo tempo, porque tempo e foco é a nossa maior riqueza. A gente sempre é roubado no tempo e na nossa atenção. E nesse momento nós focamos o nosso tempo e a nossa atenção num propósito. Então eu quero agradecer a Deus e a você. E eu tô querendo encerrar com uma oração. Você quer falar mais alguma coisa para finalizar? Eu quero deixar uma mensagem, né, para buscar Deus com toda a força do seu coração. Dependa desse Deus. Ser humilde é depender de Deus, tá? O próprio Deus, ele resiste ao orgulhoso. O orgulhoso é aquele que quer levar a vida do seu jeito, fazendo as suas próprias escolhas e acha que tá tudo certo. Né? Existe humildade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Exato. Trilhe o caminho, ele vai te dar a direção de tudo que você vai fazer. As pessoas que você vai se conectar, tudo provém dele, tudo é para ele. Não se esqueça disso. E ele está com a abundância em todas as áreas da sua vida. A abundância está em Jesus. Ele disse que ele é a vida e a vida em abundância. Tudo em Deus é abundância. É braquiar, o céu, o mar, areia. Tudo de Deus é muito. Por que nós também não podemos acessar isso? Né, Ana? Então, vamos buscar mesmo a Deus para todas a nossa vida mudar. Então, vou fazer aqui uma oração. Quero agradecer cada pessoa que esteve aqui. Algumas pessoas comentaram. A baixinha de Pompeu falou que amou nós duas. Amou a live. Obrigada. Tô vendo aqui a Joana Dark, a Alessandra. Aqui algumas pessoas que estão aqui. Entraram bastante pessoas aqui, gente. Obrigada mesmo por esse tempo. Obrigada, Ana. E eu vou encerrar com a oração. E essa live ela vai ficar gravada, viu, gente? Então, vamos lá. Feche os olhos, quem está aqui com a gente, e vamos agradecer. Senhor, meu Deus, eterno Pai, nós te agradecemos nesse momento, Pai, no mesmo Espírito, na mesma união, por esse tempo que o Senhor passou aqui com nós, por todos os aprendizados que o Senhor derramou sobre a minha vida, a vida da Ana. Senhor, eu te peço que venha tocar, falar nos corações das pessoas que nos ouviram aqui. Desperte nela, Pai, o desejo de buscar a Tua face, de buscar a Tua justiça e parar de ficar correndo atrás dos acréscimos para ter uma vida abundante, uma vida gloriosa, uma vida de metanoia, de transformação.
Senhor. Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo que todas essas sementes que foram plantadas aqui vem gerar frutos para a tua glória, para o teu reino. Obrigada por tudo. Nós nos colocamos dependentes do Senhor. A nossa vida é do Senhor e toda honra é para o Senhor. Abençoa cada pessoa que entrou aqui nessa live, cada pessoa que saiu. E eu te peço, Pai, que venha tocar no coração delas, que o teu Espírito Santo mova e coloca elas em outras frequências de abundância, que elas possam entender o poder quântico no mundo físico, no mundo emocional e no mundo espiritual. É isso que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito Então, Ana, maravilhosa. obrigada também. Obrigada. Você também, maravilhosa. Não.